Alô, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast O Que Ninguém Te Conta. Eu sou a Clara e eu estou aqui com o ilustríssimo, maravilhoso Jonathan de Souza. Tudo bom? As always. As always. E hoje nós vamos entrevistar, conversar com a pessoa que nós estamos enchendo o saco Desde para quando participar desde quando começamos o podcast. Ai. Que atualmente é sócio do Jonathan, mas sempre foi nosso amigo aí de longa data nesse Hamilton. Desde quando chegou em Hamilton? Desde quando chegamos em Hamilton, que é o senhor... Não, ele chegou. Né? Quando eu cheguei. É verdade. Que o senhor Rafael está aqui, finalmente. Animado? Opa, beleza. Veio até com a blusinha do UFC, hein? Eu vim porque se eu não gostar, eu vou quebrar essa Olha, responsa! Se eu não gostar, eu vou jogar essa mesa fora. Não vou arrumar um problema nesse podcast. Isso vai ser da Então hora. tu cuida aí, William. O filho do Rafa veio aqui já, o Enzo. Então, se vocês não foram assistindo esse episódio, foi muito legal. A ideia foi contar a perspectiva das crianças quando elas mudam de país, como que elas se sentem, porque a gente sempre traz adultos pra cá. Então, foi muito interessante a gente ver a cabecinha deles, as primeiras impressões, como novas amizades, né? Se adaptar à língua. Então, foi muito legal. Vão lá conferir. Mas o Rafa tem uma história aí muito legal, de altos e baixos. Eu acho que vai inspirar muita gente que tá aí ouvindo. Então, fiquem até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mas antes da gente começar rapidamente, vamos falar sobre os nossos parceiros. Aproveitando aqui, ó, Cindy Cooks. A Cindy... Já passou? Já passou, mas a Cindy vai fazer uns cookies personalizados pro nosso casamento. A gente Opa. tinha, inclusive, uns que a gente dava pros convidados aqui. E não tem pra degustar. Hoje A gente não comeu tem. tudo, né? A gente comeu tudo, porque era muito bom. E ela vai fazer uns personalizados pro casamento. Ela faz pra festinha de criança, pra empresa também, tipo RRB, Opa. pra você dar de presente pros funcionários. Quantos por cento? Então é bem legal, principalmente pra lembrancinha, esse tipo de coisa, e é muito gostoso. A Tati, que é a nossa fotógrafa oficial praticamente aqui, que ela tirou nossas fotos de pré-wedding, as fotos de boudoir e vai tirar as nossas fotos do casamento. Vai ser super especial. A Tati é maravilhosa, ela faz fotos pra newborn também, pra criança. Nossa amiga, inclusive, vai tirar foto com ela. O Lucas E acabou de tirar. o Lucas também. Então, assim, é a fotógrafa oficial aqui dos brasileiros e de muita gente, porque ela é muito, Ela é muito boa. Então, vão lá conferir. E tem os outros parceiros aí na descrição, não vou No ficar QR falando Code. todo. E o QR Code aqui na tela, então vão lá conferir. E é nóis. Bora começar, Rafietia. Bacana aí quando eu vi o Enzo falando de escola. Interessante Escola. de escola. Fala, isqueiro. Em casa a gente quase não conseguia arrancar aquele monte de informações dele, né? Porque a gente pegou a Covid lá em Christchurch e na época ele se retraiu bastante de ficar em casa e não fazer nada, e a gente conversava com ele, e aí, como é que tá na escola? Não, tá tudo bem, tá tudo ok. Mas não tava naquela época, né? E ele nunca se abriu muito sobre escola. Eu assisti o podcast e falei, caramba, ele sabe isso tudo de escola, porque ele nunca me contou, né? Então foi bem legal, eu gostei. Ele enfatizou bastante o período dele de escola. E você vê que ele entende inteligente, como é. velho. Mas Sim. ele não abria muito o jogo na época. Mas acho que é os bacana. filhos em geral não se abrem muito pros pais, né? Eu acho que, sei lá, acho que homem é mais difícil também, né? Homem normalmente é mais... Eu chego do trabalho e nem falo como é que foi. É Calor, verdade. pronto. É normal. verdade. Depois ele solta, aconteceu isso. Eu falei, caramba, eu te perguntei, você nem me contou. Tudo tem sua hora. aí, né? Mulher gosta de contar, entendeu? Como o dia e os fofocas, entendeu? Mulher fala muito mais que a gente, muito né? mais. São Cuidado que muitas você fala mil aí. palavras. Fica acumulado, né? Mas vocês Tipo, não vivem sem a gente. por mais que conversou muito no trabalho, tipo assim, eu não conversei com meu marido hoje, então tem que conversar aqui. Tudo que umas conversou duas- é... ela repete o assunto, ela tá ok com isso. Pra gente eu já não... A gente pode resumir, foi bom, foi ruim, tá tudo Calor. ok, tá Aconteceu quente. isso, acabou. Acabou, Não deu problema. é bem assim mesmo. Mas, enfim, Rafa, de onde que você é? Aquelas que não deu pra perceber ainda. Gaúcho. Eu sou gauchão, tchê. Embora eu não sou gaúcho, mas cada vez mais acho que meu coração tá meio gaúcho, sabia? Eu Sabe o que Sério? faz fiz churrasco? muitas amizades. É que no Rio, eu sou carioca, do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, Itaiangá. Um abraço para meus amigos de lá, que Itaiangá. acho que não tem muitos. É em Itaiangá? Itaiangá. É Legal. um bairro Não conheço. dentro da Estrada Velha da Barra da Tijuca. Barra da Tijuca é um lugar muito legal. Todo mundo fala que é Muito top, bonito. né? É. Tem eu praia? moro Lógico, né? Mas às vezes é pro centro, não é pro litoral, né? na praia da Barra da Tijuca.
É suspeito, né? Assim, você fala, por exemplo, se minha vida inteira de Rio de Janeiro, nunca curti ir pra Copacabana, Ipanema, Leblon, não era a minha vibe pra ali. Eu gostava da Barra. Eu ia pra Barra, eu frequentava a Barra, eu ia pro Barra Shopping, que pra mim era o melhor shopping do Brasil. Eu conheci alguns outros, então eu posso falar que o Barra Shopping é um shopping diferente, é muito legal. Mas ah, ali no Rio, eu não conhecia muita gente de outros estados. Digamos assim, tem aquela coisa, quem é do norte é nordestino, é um Paraíba. Você apelida, né? E quem é do sul do É país, a gaúcho. gente fala que é gaúcho. Não tem essa coisa se é de Santa Catarina ou, sei lá, de outros lugares que não considera gaúcho. Não tem isso pra gente. É do sul, é gaúcho. Aqui na New Zealand que começou essas coisas. E aí, gaúcho? Que gaúcho que é, rapaz? Sou gaúcho não sei o quê. Eu sou não sei de onde. Sou Catarina. Eu falo, como assim? Mas não é lá no sul, né? Tudo a mesma coisa. Pra gente era tudo a mesma coisa. E aqui eu fiz muitas amizades com gaúcho, ou pessoas do sul, digamos assim. E cara, são as minhas melhores amizades. São pessoas que, parecida, eu acho que com o meu jeito, mais turrão, sei lá, mais. Não sei. Frio, sem sentimento. Brincadeira, Não, aquela não, coisa. Bravo. Eu me dou bem com os gaúchos. Eu tô meio. E com as paulistas? Eu sou paulista, Rafa? Não, minha experiência em São Paulo. Eu fui bastante para São Paulo. Eu conheço o Itaim Bibi, eu conheço Ibirapuera, eu conheço Alphaville, Lapa, Brooklyn, vários lugares. Trabalhei bastante lá. A Paulista em si, né? Eu estudei na Paulista. Não, Mas eu não posso reclamar, não. Eu fui bem recebido em São Paulo. Tem essa rixazinha, né? Carioca, paulista, mas eu fui bem recebido lá. O povo me tratou bem em São Paulo. Não posso a gente é reclamar, não. educado, a gente é educado. Eu não sei se é bem isso, mas foi muito legal, foi legal. Eu curti bom. também São Paulo. Mas é isso, Rio, sou carioca e coração acho que tá ficando meio gaúcho, assim. Tô Faz um curtindo churrasco. minhas amizades de gaúcho, fazendo umas costelas por aí. Tô curtindo minhas amizades de gaúcho. Legal. E como que veio... Tá, você veio do Rio, tal, você trabalhava com o que lá? Como que veio Nova Zelândia? Vamos mudar de país? Que eu acho que a curiosidade da maioria das pessoas que começam a ouvir é Sim. entender da onde que surge Um cara bateu aqui, essa né? vontade, essa necessidade de mudar de país, sabe? Com família e filho pequeno, tudo, né? Detalhe, Família né? e 2 filhos. 2 filhos. E inclusive, eu recebi uma pergunta hoje de uma moça falando: olha, não tem inglês, meu marido não tem inglês, a gente tem 2 filhos, dá pra mudar de país? O que você responderia? É a história da grande maioria. Eu, como alguém que acompanha, que está aqui com vocês, e estou sempre ouvindo a opinião, né, dos que passaram, eu acredito que se você pegar 10 pessoas é muito pouco, porque você pode pegar 10 de um mesmo ciclo, mas se você pegar 100, 200, muitas pessoas para fazer essa pergunta, eu acho que vai ser esmagadora a resposta de que, olha, é muito difícil, é complicado, não é fácil, mas é possível. Agora, quem fala que é tranquilão, é easy, né? é muito easy, eu fico assim, cara, vai contar nos dedos assim, as pessoas que tiveram essa história tranquila, fácil. Eu acho que você conta nos dedos, porque a minoria das pessoas que eu conheço tiveram vida fácil na New Zealand. A grande maioria teve uma história bem complicada, né? Chegar sem inglês nenhum, atrás do visto, de conseguir ficar no país, a condição de se manter aqui, né? A minha história começou assim, eu trabalhava em 2013 numa terceirizada da Petrobras, uma empresa que prestava serviço para a Petrobras lá em Macaé, e eu trabalhava no turno da noite, o night shift de 7 da noite a 7 da manhã. 4 noites direto, depois ficava 4 dias em casa. E o irmão de um primo meu, que já morava aqui na New Zealand há bons anos, ele era de um setor diferente do meu, ele era supervisor, e ele de vez em quando comentava comigo. O meu irmão fica me chamando para ir para Nova Zelândia, mas eu não quero ir, eu não vou. E um dia eu falei assim, cara, nessa época, eu acho que foi na minha primeira passagem lá, que eu trabalhei 2 vezes nesse local. Eu era um homem de área, né? O peão lá. Atacante. Eu ganhava Homem de só o área. suficiente para pagar o aluguel e comer. E eu falei, caramba, Nova Zelândia, eu não sabia nada, nem onde era, não tinha ideia. Engraçado que eu já tinha ouvido falar de Fiji, mas nunca de Nova Zelândia, assim. Nem Austrália? Não, Austrália sim, mas por causa de Sydney ali, esportes também, tem muita coisa com a Austrália, então eu já conheci alguma coisinha, mas
a New Zealand nunca tinha despertado nada daqui. E aí eu falei, bom, por que não tentar, né? Vou falar com esse meu primo. Isso é 2013, era Skype na época, não tinha WhatsApp, eu acho. E comecei a fazer contato com esse meu primo, que já morava, né? Porque ele morava em Auckland, em Takapuna. Comecei a fazer contato com ele, a gente começou a conversar, e ele, eu faço plaster aqui, não sei o quê, eu não tinha ideia do que era plaster. Mas começou a crescer aquela coisa assim, poxa, se eu for pra lá, no mínimo, meus filhos podem aprender o inglês, eu pensava. E começou um plano, né? Tipo assim, tá, vamos tentar, vamos ver como que a gente faz pra chegar aí. O meu primo, na época, não abriu muito pra mim essa coisa de imigração, de poder mandar embora do aeroporto, lá do Chile, voltar pra casa. Ele não me contava essas coisas. E eu, aquela coisa de brasileiros na Nova Zelândia, brasileiros em Auckland, brasileiros não sei aonde. Pô, hoje eu entendo o pessoal. A minha esposa mostra assim, poxa, uma pessoa perguntou essa semana, como é a saúde aí? Aí alguém vai responder assim, a minha vai bem. Tipo, eu entendo É que lá. dá vontade de falar assim, só que a gente tem que entender que, né? Que quem tá lá, tipo, às vezes tá preocupado, pode ter um filho com algum tipo de necessidade especial, e essa pessoa quer saber se na Nova Zelândia tem um sistema de saúde público, se é caro, se é bom, se não é. Né? Hoje eu fico assim, porque eu fazia muitas perguntas. Eu sou uma pessoa que pergunto, porque eu prefiro fazer sabendo que eu tô fazendo certo do que fazer errado porque eu não sabia, porque eu não tinha informação. Então eu fazia muitas perguntas ali, algumas respostas ajudavam, outras eram desse tipo aí meio ignorantes, porque, isso já falou 10 vezes, olha lá atrás e não sei o quê. Bom, paciência, era o que acontecia. E eu fiquei assim, bom, vamos traçar um plano para ir para lá. Não tinha um tostão para uma passagem em 2013. Que só pagava o aluguel e a comida. Só aluguel e comida, ganhava 800 e poucos reais na época. Só que lá era contrato, que a cada 2 anos renovava. Se a empresa que estivesse lá ganhasse a licitação, ela continuava. Se ela não ganhasse, entrava uma outra. Durante esses 2 anos, que eu vim chegar aqui em 2015, eu saí de lá, fui gerente de um restaurante, voltei para lá, fui gerente de mercado, aí voltei para lá. Na segunda passagem lá, eu já estava melhor. Eu já tinha saído de homem de área, tinha trabalhado no planejamento logístico, ficava a noite inteira com notas, programas da SAP, da Petrobras, fazendo... E aquilo estava me consumindo muito, porque eu prefiro estar andando, me movimentando, do que ficar sentado num computador. Aí fui trabalhar na empilhadeira. 6 meses antes de eu vir pra cá, eu tava na empilhadeira, trabalhando como operador de empilhadeira. Ganhava mais ou era menor? Ganhava igual planejamento logístico, então o salário não Só que era mais mexeu. movimentado. Só que eu me mexia mais e pra mim era melhor. Aí teve uma troca de contrato. E aí eu fui lá e falei, bom, eu vou usar esse dinheiro pra comprar a passagem. Na época foi R$5.200. E você, pela internet, eu comprei na Jetstar, eu acho. Uma coisa assim. Não. Jetstar. Decolar. Não dá pra comprar. Jetstar é aqui. Não dá pra... É Jet... Ou é decolar ou é... Jetlag. Jet, alguma coisa assim. NetJet, algum negócio desse. É um site. Só que eu botei que... meus dados e aí pedi um cartão de crédito. Eu não tinha cartão de crédito. Aí eu falei, vou botar os dados do banco. Eu tinha o dinheiro já. Botei os dados do banco, do cartão do banco, aí não passou, né? Porque não era um cartão de crédito. Aí a pessoa de lá me ligou, falou, olha, eu vi que você tentou comprar uma passagem, não sei o quê. Eu falei, sim, mas não consegui pagar. Lá, você pode fazer depósito. Eu, muito inocente, eu falei, tá, qual é a conta? A pessoa me deu uma conta, eu fui no banco, depositei R$5.200 e ela falou, em 2 horas a passagem tá no seu e-mail. Quando eu fui pra casa, que eu realizei assim, será que essa pessoa me deu um golpe? Será que ela me deu uma conta dela, fantasma, e eu perdi esse dinheiro? Porque a espera pela passagem foi só no outro dia, tipo assim, a passagem chegou. Então eu fiquei muito angustiado. Nossa. Se aquilo foi roubado, se não foi. E aí deu certo, a passagem chegou, fiz o planejamento para vir, meu primo me dando o auxílio com as informações do que eu trago, o que eu não trago. E você veio sozinho, né? Vim sozinho. Primeiro, o dinheiro era só para mim, porque aí ele foi no Brasil, né? A gente se falou por Skype em 2013, e aí ele foi de férias no Brasil, em meados de 2013, e eu fui no aeroporto. Fui lá para falar com ele pessoalmente. Quando ele desceu, saiu no saguão ali, eu perguntei assim pra ele. Ele deu um abraço e falei, primo, se eu for pra lá, eu tenho como manter minha família aqui, sustentá-los? Ele abriu um sorriso. Em 2013, plástico tava bombando por causa do terremoto e tal. Ele falou, primo, eu tenho certeza.
você consegue manter sua família e ganhar um dinheiro. Aí beleza, veio o fim de semana, churrasco, ele conversando, me contando como eram as coisas. Não tinha ideia dessa coisa de um trabalho... Ele era tipo um self-employed, trabalhando por um kiwi, né? Não tinha muita noção. Então, ele me deu as informações necessárias para eu acreditar que era possível e eu falei, pô, vou embarcar nessa. Aí fiquei esses 2 anos tentando planejar como via, consegui esse dinheiro de uma rescisão, comprei a passagem. Você não falou que pegou emprestado de alguém, uma coisa assim, então? Não, aí é o dinheiro para entrar, né? Ah, tá. Aí, tipo, como Aí que era vai para lá? passagem, Eu tinha só a passagem. Porque, detalhe, gente, só pra explicar. Aqui, você compra a sua passagem, você vindo como turista, você tem que comprovar um valor X pra cada mês que você fica, que se eu não me engano é $1.250. Então, Era 1.000, não sei contar hoje. se converter pra real, tipo, hoje dá uns 4 mil e poucos. Não, dá 3,20? Não, 1.250. Ah, tá. Sim, Né? é. Quase 4 Dá uns mil. quase 4 mil reais por mês que você vai ficar. Então, você tem que comprar passagem de ida, passagem de volta. Se sua passagem de volta é para 3 meses, tem que comprovar Vezes 3 3, meses de financiamento. E você comentou, só um adendo, você comentou que você veio sozinho, né? Primeiro. E é uma coisa que muita gente vem falar comigo. Eu falo, olha, é mais comum que o marido venha, consiga um visto de trabalho e depois traga a família. Sim. Porque o gasto de você sustentar uma família em dólar é muito maior. Né? Você falou de poder sustentar a família, você poder converter o dólar para ajudar lá é muito mais fácil do que você tentar sustentar todo mundo aqui, né? Sim, porque lá, por mais que, dependendo da condição financeira que a pessoa tenha lá, ela pode chegar aqui, se ela tiver grana no Brasil, e ficar aqui um bom tempo ainda se pagando. Eu conheci gente assim em Christchurch. Engenheiro, condição financeira alta, veio com família, com todo mundo, ficou, sei lá, alguns meses, renovou visto de turista algumas vezes. Pra você ter ideia, pagou 6 meses de aluguel antecipado, ou seja, essa pessoa tinha dinheiro, tinha inglês intermediário, mas a porta da New Zealand não abriu. Então, assim, não é o dinheiro, não é o inglês. A força de vontade, né? Não Às digo vezes só não tem, força de vontade, é tipo assim, pode acontecer, como pode não acontecer. Pode acontecer pro cara que, acredito, outros já falaram, eu cheguei aqui com $100, com 10, e o cara tá aqui hoje, tá residente, como pessoas como essa, que eu convivi na igreja, de ter toda a situação financeira a favor dele, ter um inglês intermediário, que já é difícil, mas não consegui ficar, não consegui aplicar um visto. Então, isso é muito relativo. Pode dar certo para um, aquilo que deu para um pode não dar para o outro. Então, aí vem o dinheiro emprestado. Eu não tinha dinheiro nenhum para vir. A minha vizinha, eu morava na casa dela, uma irmã da igreja, eu pedi ela R$2.000 emprestado para eu converter para dólar. Ela me emprestou R$2.000. Um abraço, vizinha, tá lá em Portugal hoje. E um amigo meu que me evangelizou, que sempre foi um anjo assim na minha vida, quando eu vivia muito lá no mundão ainda, ele sempre me dava uma palavra sábia e tal. Ele me ajudou. Eu considero como um irmão meu, que eu não tenho uma irmã, né? Mas eu não tenho um irmão homem, eu considero um irmãozão meu, o Cláudio Soares, abraço. Me emprestou também R$2.000. E enfim, esse dinheiro eu troquei por dólar e a minha tia pegou do marido uns dólares e me deu. Foi engraçado que era um monte de nota de um dólar velha, antiga, era um dinheiro, Rasgada. um bolo de dinheiro engraçado. E eu vim com esse dólar do jeito que tava, fui trocar aqui em Christchurch. Né? Deu $5. Não, o dólar é que deu um dinheirinho legal, os $500. Agora o real não deu quase nada. É. E aí cheguei com esse... Porque o meu primo falou, se eles te pararem no aeroporto, aquela coisa da ir pra salinha, eu só vinha pensando nisso. Porque pra mim... Quando a vida não sorri pra gente de certas formas, você acha que todo o caminho mais difícil é o que você vai enfrentar, né? Eu achava que eu ia... Essa coisa da salinha, eu falei, eu sou certo lá nessa sala, eu vou parar ali. Vão olhar meu telefone. Não vai ter jeito, Aí eu falei, o meu primo falou assim, olha, vai tá frio, vem com o casaco, vem com os documentos, não sei o quê. Só que, né, eu não sou um cara que sinto muito frio. Verdade. Eu vim com um casaco no braço. Não, eu tava fevereiro, janeiro, era abril, dia 12 de abril eu cheguei, não tava frio, eu vim com casaco, mochila, uma pasta com essas coisas de passaporte dentro, passagem da volta, o extrato do banco, do negócio do cartão onde tinha o dinheiro, eu fiz o Itaú Travel Money, que era um cartão que você fazia no Itaú, você botava o dinheiro nele,
Então, você aplica no banco, pega um travel money desse, um cartão de débito. Você põe o dinheiro lá e usa em qualquer lugar. Isso tudo dentro dessa pasta. E ele falou assim, vai vir muito brasileiro. Sempre tem muito brasileiro no voo. Fica tranquilo, na hora de passar lá pela imigração, alguém te ajuda. E no voo longo, né, do Chile pro Chile tranquilo, a gente acha que entende algum espanhol, né? Cheguei lá no Chile, perguntei pra pessoa onde era o meu voo e eu não achava naquelas TVs lá, se eu não me engano, em 2013 estava em reforma o aeroporto do Chile, tava bem confuso e a gap era de 3 horas. Troca, né? Troca muito. Os gate. Eu não sei, eu sei que era uma gap de 3 horas e eu não via o voo na televisão. Então eu ia nas guichês pra perguntar, falando em português ali, a pessoa falava um monte de coisa, eu ficava assim, eu não entendi, olha, a passagem, mostrava assim, aí a pessoa apontava pra TV, tinha uma TV perto, só que eu ia lá, olhava o número, não achava o voo. E era uma gap de 3 horas, você imagina que vai estar na TV. E aquilo foi me dando nervosismo, internet não tinha, na época eu achei um lugar assim que eu vi escrito Wi-Fi numa impressorinha fiscal, aí eu comprei uma água, copiei ali o Wi-Fi e mandei uma mensagem pro meu primo. Falei, olha, eu tô no Chile e tal. Ele era, acho que madrugada pra cá. Meia-noite lá. Não lembro do Chile pra cá como é que era o fuso horário. Mas eu mandei uma mensagem, ele falou, não, fica tranquilo, você vai achar uma fila aí e tal. Beleza, embarquei, voo. Eu não sou fã, eu já voei bastante, mas eu não sou fã de voar. Principalmente subir e descer, é a parte que me incomoda bastante. E eu vim, tipo, aquelas poltronas, não sei se eram 3 ou 4, e eu tava no meio, e a pessoa que tava do meu lado toda hora queria ir no banheiro, e eu não podia tirar quem tava no corredor. Eu gosto de ir no corredor porque é fácil eu sair. Agora, eu no meio, foi difícil. A moça não era muito simpática, aí a gente teve um voo bem chato, assim, às 14 horas ali. Cheguei em Auckland. Quando eu cheguei, eu falei, agora eu vou achar um brasileiro. E eu olhava pro lado, pro outro, e não via ninguém falando português. Aí vi um cara com a camisa do Brasil. Falei, vou colar nesse rapaz aqui. Falei, e aí, mano, tá indo pra onde? Ó, eu falando, e aí, mano? Que aqui eu absorvo muito. Eu falei, então, e aí, vai pra onde? Não, eu tô indo vou ficar em Auckland e tal. Falei, poxa, tô indo pra Christchurch, como é que passa aí, imigração e tal? Olha, fala inglês? Fala um pouco e tal. Colei no cara, eu falei, vou com ele. E carregando aquela... E minha prima, a esposa do meu primo, tinha me avisado, olha, no Rio, quando você compra passagem, eles dizem que a sua bagagem vai para o destino final, que seria Christchurch. Mas ela não vem para Christchurch. Em Auckland, você tem que pegar no aeroporto internacional e passar para o doméstico. Mas isso lá no Rio, se você só compra a tua passagem, você não tem uma informação dessa, você vai embarcar para Christchurch e você vai esperar a sua mala sair, ela não vai sair. Porque ela ficou em Auckland. Isso tinha acontecido com a mãe dela, os pais dela, dias antes, umas semanas antes. Aí fui lá, peguei a mala, eu não lembro se é migração primeiro, não me recordo a ordem. Primeiro, depois pega a mala. Então, nessa ida para imigração, pro guichê, eu não sabia que ali era imigração. A gente tá numa fila, todo mundo, um guichezinho, um cara chamou o rapaz, o outro me chamou e eu fui. Chegou lá, de novo, com aquela papelada na mão, casaco aqui, e o cara assim, ó. Aí eu olhava, era o papelzinho do avião lá, que tem que preencher. Que eu fiquei o voo inteiro com o translator do celular, tentando entender aquilo. Misericórdia, tem que ter aquilo em português. Mas Tem, agora tem. Na minha época não tinha. Tinha, em 2015 tinha, que eu vim com ele em português. 2013. Não, 2015. 15. Ah, 15. Mas não sei, eu não sei nem onde eu peguei esse papel, nem me lembro. Mas eu sei que era em inglês. Aí eu preenchi Não, ele o papel não tem em português, mas tem uma tradução que você baixa o site da imigração. Então, mas aí você tá Não, mas falando... agora tem ele em português quando Já, você chega. pra pegar? Chega Legal. em Auckland, lá tem várias línguas, incluindo português. Só que não vai existir mais agora. Vai ser tudo eletrônico. Então você já pode traduzir, escolher a língua, ouvi falar. Foi a gente que postou. Puxa mesmo. Que eu perguntei ao Jonathan sobre o Visa, não. Que NZTA. NZTA, Então, aí o carinha fez assim, ó, aí eu olhava assim, era o papel, aí dei. Aí ele pegou, começou a mexer ali, aí eu olhei uma foto de um passaporte, aí eu dei meu passaporte. E aí o cara mexeu, o cara não falou uma palavra. E eu olhando pro menino, porque assim, se eu precisar, eu vou chamar ele ali. Nada.
Eu acho que eu tava com mala ali, porque eu vi os cachorros. Tinha os É, cachorros. a de mochila descosta. Tinha uns cachorros lá atrás do cara ali, que você pega o corredor atrás dele, e o cachorro e tal. Dali eu já perdi o menino, porque eu não sei se ele saiu primeiro, acho que ele saiu primeiro que eu. Já não vi mais o cara, aí já bate um pouco da ansiedade, aí sim, foi pegar a mala. Quando eu peguei a mala, e tinha que despachar, eu fui pra... Tinha uns totem lá que você bota o passaporte pra imprimir a passagem pra cá, um negócio assim. Eu fiz o trâmite ali, fui pra linha na Verde. fila. Mas não tinha que passar de um pro outro, pra né? despachar a mala, Eu fui no totem, imprimi a passagem e fui pra fila pra despachar as malas. Porque só tinha, acho que uma ou duas mulheres recebendo, pesando, né, as malas. Chegou lá, passagem ali. Eu não achava passagem. Eu tinha acabado de imprimir no totem e não achava. E tu imagina, ó, casaco, pasta, papelada, eu nervoso. A mulher só fez assim, ó, tipo, sai, pega tuas malas. Eu só entendi isso, né? Tipo, sai da linha. Eu falei, caramba, eu voltei. E isso, um chileno tinha me ajudado, porque fica fazendo aquelas perguntas se você tá carregando alguma coisa química, não sei o quê. Eu parei na frente do totem, fiquei meio enrolado, esse carinha me ajudou, era um chileno. Me ajudou, imprimiu a passagem rapidinho. E aí eu perdi essa passagem, eu cheguei lá, eu não achava ela. Aí eu voltei, quando eu escaneei o passaporte, já perguntou se queria reprint, né? Se queria imprimir de novo ali. Aí eu dei um sim, beleza, saiu uma passagem. Quando sai, vem uma maurizona da Air New Zealand, me cutuca, me mostrou a minha passagem. Tipo assim, ela tinha caído no chão, alguém achou, deu pra ela, e ela me viu ali, não sei, me deu a passagem. Fui lá, despachei a mala. Falei, beleza. Aí nisso eu consegui ligar pro meu primo, era 5 e pouca da manhã. Falei, ó, e agora? Eu consegui, passei a mala, como é que faz pra ir pro doméstico? A esposa dele falava assim, tem um ônibus aí na frente, sai aí que você vai ver um ônibus e tal. E eu não via ônibus nenhum, e aquela gap ali é pequena também, de 2 horas, eu acho, e eu tenso, não via segurança, não via nada. E eu andava para um lado e para o outro, com medo de sair ali naquela porta e depois não saber para onde eu tinha que voltar. Aí achei um segurança, mostrei a passagem, e aí foi muito engraçado. Não sabia falar nada, só falei pro cara sim, aí ele... Red line. Green line. Green line. Green line. E apontou. Olhei pro chão, falei, é aí que eu vou. E aí eu fui andando. E eu tava com uma bolsa com ovos de Páscoa pro meu sobrinho, lá pro meu primo, Tudo filho do meu derretido. primo, com 3 ovão de... Ou seja, ó, o casaco, Ovo. mochila, bolsa com ovo de Páscoa. Mala. Não, mala de pastinha. a pastinha, casaco, mochila e essa bolsa com os ovos de Páscoa. E o calor. E calor. E aí fui eu na linha verde. Nisso que eu tô andando, na minha cabeça, eu tô indo pra imigração. Entendeu? Tô tenso. Quando eu chego, eu tô andando no meio, no escurão, assim, começo a escutar português. Eu falei, caramba, são brasileiros. Apertei o passo. Era um grupo de senhores, assim, um pessoal já de idade. Aí eu fui, dei boa noite, tinha uma senhora empurrando um carrinho cheio de mala, deixa que eu empurro pra senhora, empurrei pra ela, ela segurou a bolsinha, e aí eu fui conversando. Uns iam pra Wellington, outros iam ficar em Christchurch, outros iam pra ficar em Auckland, iam pra Christchurch. Aí um deles eu falei assim, poxa, eu tô ansioso lá pra passar na imigração, você pode me ajudar? Aí um deles me olhou e falou assim, como passar na imigração? Você já passou pela imigração? Eu falei, não passei não, passou, cadê o seu passaporte? Aí tava no bolso, eu dei, ele olhou, aqui, ó, o carimbo. Eu nem tinha visto o carimbo, tava 3 meses já no carimbo. Sabe quando faz aquele... caramba, eu E você passei. nem viu que viu a rua e tal, né? Não, Tava que nervoso. rua? Eu tava atravessando do internacional Você pro falou doméstico. que foi ver se lá fora tinha, né? Não, falou antes. Que ele foi... Sim, mas Vê se ele tinha não um tal de um achou. ônibus que falou que Tem levava que ir na pro... rua, Sim, né? mas ele não achou Mas isso pra mim que... era lá dentro do aeroporto. ele não achou que Não ele achei que já tava tinha fora do passado, que aeroporto. aquele guichezinho era Então, imigração. tudo escuro, tudo preto. Ela falou assim, ó, tem um ônibus aí fora que leva pro doméstico. Pra mim, isso tudo é dentro do aeroporto. Aí, beleza, fiquei aliviado, cheguei lá, ninguém foi pra Crash, eu acho. Esse voo era Auckland, Wellington, o pessoal... Eu fui sozinho. Acho que é o 28, lá no finalzinho. Olhei uma loja com café, aquelas coisas, eu falei, poxa, eu preciso de um café. Eu tava doido pra tomar um banho já, que a viagem é longa, né? Eu nervoso, só com dólar americano ainda, não tinha dólar NZ, mas eu queria muito tomar um café.
aquelas coisas de avião, né, tal. Ruim. Aí eu fui, não sabia pedir, né? Olhei lá os negócios e fiquei imaginando como que eu peço café. Fiquei Café. olhando. Aí eu cheguei na beiradinha ali, a pessoa falou comigo, eu só apontei assim. Aí eu acho que eu falei coffee, eu devo ter falado coffee. Aí a menina, na hora, na hora, a menina perguntou assim, em português, você é brasileiro? Aí eu sou brasileiro. Aí ela era tipo Angola, alguma coisa assim. Ela fala um português perfeito. Foi a salvação. Ela me deu um café, me atendeu legal, trocou o dinheiro que eu dei em dólar por dólar NZ, e ali já vi a primeira nota. Embarquei, cheguei em Christchurch de manhãzinha, tudo certo, não deu nenhum problema. E começou a vida de New Zealand assim, família lá, coração partido, mas sabia que eu estava vindo para dar algo melhor para meus filhos, que era o meu. Eu não tinha sonho, não era o sonho do Rafael, não era, né, vou morar fora, nunca passou na minha cabeça. Viajei no Brasil a trabalho bastante, mas nunca para nenhum outro lugar fora do país. Conheço, acho que, mais coisa do Brasil do que muitos brasileiros, que talvez que estão aqui, mas que nunca andaram no Brasil. Então, um desafio, né? Chegar, Crashes pra mim era tudo igual, parecia um condomínio gigante. Eu falava com o meu primo, isso aqui parece Alphaville lá em São Paulo. É tudo igual, não tem muro nas casas, parece que eu tô dentro de um monte de quadradinho. Eu entro numa rua, saio na outra, parece tudo igual, parece que eu não mudei de lugar. Foi bem legal. Eu fiquei um mês com meu primo só andando, ele tava sem trabalho, calhou de eu chegar e ele ficar um mês sem trabalho. E eu só andando pra cima e pra baixo, andava a pé, conheci tudo a pé, comecei a aprender a dirigir, bem complicadinho no início, principalmente quando eu tava sozinho na rua, e eu ia converter à direita, né? E aí eu ia na primeira ao invés de ir lá na segunda, mas foi rápido, eu peguei rápido até, e começou o trabalho de plaça, aprender uma profissão. Família no Brasil, esse fuso é bem complicado de manter contato. Voltando para responder a sua pergunta, você faria isso, vir sozinho? Com filhos. Ou com filhos, né? Tipo assim, eu acho que o visto, se você não tem ninguém te auxiliando, te ajudando, buscar o visto, ele pode ser algo rápido para alguns, mas pode demorar muito ou nem vir para outros, como essa família que eu conheci de baianos lá em Christchurch, que voltaram para o Brasil, né? E vi pessoas, tipo, dependendo da sua profissão, sem inglês, welders, por exemplo. Eu tenho amigos welders que chegaram Soldador. aqui com 10 dias, visitou empresas, eles pedem para fazer trial na hora e contratou, sem o cara falar um ai também no inglês, entendeu? Porque ele é um profissional. Então isso vai depender muito do que a pessoa faz, eu acho, a profissão dela, o que ela traz na bagagem, né? A questão do inglês eu acho que está muito relacionada ao que você faz. E eu acho que o quão aberto você tá também pra tentar coisas novas. Porque tem muita, por exemplo, um engenheiro, ele chega aqui, ele fala, não, eu só vou se for engenharia, nessa só vou área. atuar na minha área. Sim. O que pode ser muito legal, você tem inglês, tem experiência, um bom currículo, pode ser que Tem que aconteça. trazer pra cá papelada, né? Mas Não é se tão fácil. você, se você tenta esse caminho e não dá certo, poxa, tenha a mente aberta pra tentar outros, porque às vezes aquilo vai ser a abertura de portas pra você, né? Se você vem agarrado na sua profissão, acho que essa pessoa tem que fazer um planejamento, ver o país que ela está indo, ver se no país que ela está indo a profissão dela está em demanda, né? Se ela quer manter a profissão dela. Agora, se ela não tem profissão assim já estabelecida, por exemplo, uma pessoa que trabalha no shopping, numa loja, eu conheço gente lá que me pergunta muito no início, né? Hoje parou bastante, mas assim que eu cheguei, muitas pessoas que eu conhecia, como é que é aí, pô, dá pra eu ir, que não sei o que, eu falo assim, mas, ó, eu tô aprendendo a ser plasta, que é uma coisa que eu nunca fiz na vida, mas eu sei que eu vou conseguir fazer. Agora, você trabalha ainda na loja, tipo, você não vai chegar aqui e vai trabalhar numa lojinha, sabe? Não, pra Sem fazer inglês, isso, você tem que falar a língua, então... Não, e não aplica visto pra Não loja, aplica né? visto, pessoas que você sabe que não tem muitos skills sabe, para trabalhar na obra, por exemplo. Um exemplo, meu cunhado teve a vida inteira uma profissão só, hotelaria. Trabalhou como concierge, recepção. O meu cunhado não tem skills, habilidade nenhuma manual.
Eu não conseguiria ver ele vindo pra cá, eu vou aí trabalhar com pintura com você. Não, eu não vou conseguir. Mas já a área de hotelaria já é boa. Ele. É, mas para visto para família já é limitado. É mais para manager, né? Para Então, manager, ok, mas só para alguém que tem ou experiência. housekeeper, né? Não sei, para dar visto já é um pouquinho mais complicado Mas lá na ilha nessa você tem. área. Então, assim, ele é um cara que não tem as habilidades, né? Manual e tal. Então, vai depender muito disso também. O que, que a pessoa tem para oferecer. Se ela tá aberta, se ela quer realmente aprender, quer desenvolver, ela vai conseguir, se ela estiver buscando isso. Então, assim, eu viria com a família, com filhos, com todo mundo, se eu tivesse alguma coisa acontecendo para me ajudar, né? O meu primo me deu abriu a porta da Nova Zelândia, mas financeiramente eu não tinha condições de vir com a minha família. A gente não tinha como vir 4 pessoas para cá. Passagem pra 4, Não tudo tinha, pra não 4. tinha condições nenhuma. Então, assim, era o que dava naquele momento, né? Eu tinha que vir sozinho para ver se ia dar certo. E a gente acredita que tinha que ser, tinha que acontecer, porque quando você tem fé naquilo que você faz, você crê que nada é só da sua cabeça. Entendeu? A gente vai dar passo errado, nós vamos errar, nós vamos andar para trás, e o que você errou vai te servir de ensinamento para que você não cometa de novo, mas você põe fé nas coisas, é um passo de fé. Quando eu cheguei, 8 meses depois a família chegou, os filhos, estava tudo indo bem, teoricamente, visto de 3 anos, família aqui. E em 2016, a notícia que para aplicar residência precisava de IELTS, de inglês e tal. Eu olhei para Patrícia e falei, olha, a gente vai embora, porque eu não vou fazer IELTS, eu não tenho condições de fazer IELTS. Daqui acabou esse visto, se der para aplicar para outro, a gente aplica, fica, mas se não der, esquece a residência na Nova Zelândia, não vamos conseguir. Eu, otimista, pessimista. Ela virou para mim e falou: olha, se Deus trouxe a gente até aqui, ele tem um plano para nós. Se vai ser de 3 anos, se vai ser de 6, a gente não sabe, mas vamos deixar Deus trabalhar. E isso foi meados de 2016. Em 2017, eu estava recebendo uma promoção para ganhar um visto chamado Work to Residence, que eu nem sabia que existia. E esse visto me impossibilitaria ter a residência em 2 anos, Fazer o IELTS. sem precisar fazer o IELTS. Então, assim, Pessoal, como o IELTS quantos é conseguiram, né? uma prova de inglês, tá? É a prova de proficiência linguística que você tem que comprovar uma pontuação. Vamos por 5.5, eu acho, na época. Pra Partner, 6,5 era... Não, pra Partner eu acho que é 5.5, pra visto normal 5, É, que é uma nota relativamente alta. Você tem que ter um intermediário praticamente avançado ali pra você tirar essa nota. Eu não me via fazendo, nem hoje. Eu não conseguiria, na época, pensar assim, eu vou fazer essa prova, eu vou... Não era para mim. E assim, as coisas aconteceram, né? Vieram outros meios, outras oportunidades, e aqui estamos. Comemorei há poucos dias atrás 1 ano de residente. Então, assim, algo que há alguns anos atrás talvez nem era possível, nem sonhava, né? era muito difícil. Era muito difícil. E tipo, sei lá, 6 anos, 7 anos de New Zealand, já residente, teve gente que até hoje tá mais de 10 e ainda não pegou residência. Talvez agora, caminhos... quando deram lá um monte, né? Talvez tenha pego. Possivelmente, mas quantos não ralaram muito mais anos do que isso? Assim como tiveram os beneficiados, pessoas que chegaram a 3 anos antes do... Ou que já estava um pegou mês e ganhava 27, 27. 50. Exatamente, entendeu? Então é difícil dizer o que vai dar certo e o que não vai dar. É óbvio que pergunte, né? Para quem está no Brasil, pergunte, converse com as pessoas, pegue informações, mas não pense que a experiência de ela vai ser para você. O que deu errado para aquele cara vai dar errado para você, né? E nem o que deu certo é o que vai dar certo para você. Cada um tem a sua história. Acho que o interessante é você pegar informações para construir a sua. Isso aqui me serve, opa, vou segurar. Isso aqui não me serviu, vou descartar. Constrói a sua. Venha sim. Eu não tenho como falar para as pessoas não tentarem. Tente. Tá hoje mais difícil do que no passado? Tá. Mas num passado, mais passado ainda, era tão fácil. E, né, por que a gente não veio? A gente não sabia, a gente não estava aqui.
mas outros vieram. Quando eu conheço gente que fala que tá há 30 anos na Nova Zelândia, eu falo, gente, Como é que soube, há né? 30 anos? Exato. É um país que falam que há mais de 30 anos tinha corrupção, era um país bem complicado e deu a volta por cima, né? Então, assim, pessoas vieram no passado, continuam vindo e portas se abrem aqui, outras se fecham ali, mas se você tiver fé, acreditar que é o que você quer para sua vida, vá. Não se, eu tenho um lema assim comigo, eu não gosto de me arrepender daquilo que eu não tentei fazer. Me arrepender de algo que eu não fiz me deixa magoado. Eu fico chateado por falar, poxa, eu nem tentei. Eu quero tentar, porque se eu conseguir, eu posso falar, beleza, o meu esforço, a fé que eu tenho me fez ter o resultado positivo. Agora, talvez a coisa boa estava ali, estava preparadinha para eu botar a mão nela, a sobremesa, a cerejinha do bolo, mas o fato de eu não acreditar que poderia dar certo não me fez nem tentar. Se eu não tentei, não vou ganhar alguma coisa que eu não tentei. Então eu tento, eu quebro a cara várias vezes já quebrei a cara na minha vida profissional, mas e aí? Experiências, aprendi com todas elas. Eu tive muitas experiências de trabalho onde eu estava prestes a pegar uma promoção e algo acontecia, sabe? Um acidente, eu quebrei meu joelho, eu estava para ser subgerente da loja, quebrei o joelho. Quando eu voltei, já tinha alguém no lugar. E assim foram várias outras situações onde eu, às vezes, tinha um trabalho, ganhava um X, alguém me oferecia algo melhor, eu falava, não, porque se lá não gostarem de mim, esse aqui que já me conhecem, então eu era medroso. Acho que depois que eu me converti, eu fiquei mais corajoso. Confia em Deus e vai. Eu arrisco, eu vou tentando. Eu não tenho medo de arriscar, não. Eu sou meio folgado. Tá, eu quero voltar um pouco ali, a época que você falou Falamos que tanto já. você ia pegar o Talent, né? Talent Visa Letal. Work to Residence. Tem aqui, ó. É, que Só o para Talent- traduzindo, Work to Residence é trabalho para residência, né? Um visto de trabalho que em 2 anos te dá o direito à residência. Foi o visto que É, a o gente, aplico automático, eu também que a peguei. gente pegou. E todos aqueles problemas que você teve na National foi antes do Talent, desse visto aí, ou foi depois? Não, foi... Os problemas com a National foi depois do Talent. National é a empresa de pintura que eles trabalharam. Eu fiquei ali, ó. Eu cheguei, meu primo me ensinou a profissão de plasta. Aprendi a profissão ali mais ou menos em 1 ano. Né? Eu posso dizer que eu sou um semi-profissional na plasta. Faço o que eu Ficou preciso top fazer. aqui, hein? Eu me viro. Mas eu já vi que aquilo não era muito pra mim, porque é um serviço bem hard. Eu tiro o chapéu pro pessoal que trabalha só com isso. E eu já tinha uma ideia de mudar pra pintura, né? Então, naqueles 2 anos de Brasil, de 2013 a 2015, até eu chegar aqui, eu fui pedindo às pessoas para trabalhar na pintura. Amigos da igreja, amigos do trabalho, que faziam servicinhos bico, né? Que eles falam. Olha, se você tiver alguma coisa, deixa eu ir. Ah, não, mas é um serviço pequeno. Eu falo, não precisa me pagar. Eu só quero ir, eu só quero ver, eu quero botar a mão, porque eu já falava, eu vou para Nova Zelândia e lá eu quero pintar, e era o que eu via mais na internet e tal. E aí ia fazendo, trabalhava com um, trabalhava com outro, pintava um negocinho aqui, um muro ali, um portão ali, fui fazendo umas coisinhas. Aí nesse 1 ano aqui aprendi com meu primo plástico e falei, primo, se você não tiver pintura, eu quero trabalhar mais com pintura. Ele, não, assim, depois de uns meses ele começou a pegar umas pinturas, a gente fazia plasta e pintura, mas sempre tinha mais plasta. Aí ele falou, olha, pô, se você quiser só pintura, eu não tenho como trabalhar só com pintura, eu não sou pintor, eu me formei assim em plasta, eu sou um profissional dessa área. E ele falou, se tu quiser ver o mercado. E aí eu fui, achei um brasileiro que não tinha empresa, meio que estava montando, fiquei 2 meses trabalhando com ele, assim, e arrumava uma outra coisa, com visto ainda com meu primo. Nessa época, na Ilha Sul, 2016, teve um período lá que você podia abrir o seu visto, né? O pessoal ia entender, quando alguém aplica um visto de trabalho para você, você fica preso àquela empresa e àquela profissão. Né? Se eu apliquei um visto de pintor, eu só posso ser pintor e eu só posso trabalhar para aquela empresa, eu não posso trabalhar para outras, certo? Nessa altura, lá em 2016, em Crash, você podia desalocar o seu visto, a sua pessoa daquela empresa. Então, eu poderia trabalhar para qualquer empresa, para 2, para 3 ao mesmo tempo. Não precisava ficar preso com uma. E foi o que eu fiz. Eu tirei a Takalula, que era a empresa do meu primo, do meu visto, e eu fiquei só um pintor solto no mercado. E aí eu fui trabalhar com esse brasileiro,
E aí um outro colega me chamou para fazer um job na empresa dele particular, pro manager lá, uma plasta, e o cara gostou de mim e falou assim, ó, agora eu tenho mais um servicinho, mas é pela empresa. É cash, a gente te paga em cash lá, você vai lá. Beleza, fui, os caras gostaram de mim, do meu trabalho, e me fizeram uma oferta. Na época, 2016, o salário era acho que $18. Era o que eu ganhava ali, 18, $20. Essa empresa me ofereceu $26, sem eu saber falar oi em inglês, assim. Já estava um ano aqui, mas contato zero com o inglês. Eu não via TV, eu não estudava, nunca gostei. Tinha muita dificuldade. Um ano de Nova Zelândia eu não sabia pedir um café no BP. Era constrangedor quando eu comprava alguma coisa, alguém falava anything else, it's all for today, eu não conseguia falar. Mas eu nunca tive medo ou vergonha. Eu ia onde eu tinha que ir, eu resolvia o que eu tentava resolver. E essa empresa me contratou, me ofereceu $26. E lá eu tive uma experiência bacana, né? Era uma empresa de builders, então eu ajudava os builders, fazia pintura, fazia plástica. Fiquei por 6 meses, eu acho, nessa empresa, até o dono me chamar e falar, olha, a gente gosta muito de você, mas eu fechei praticamente o ano inteiro só com coisas de builders. Não temos, assim, dentro do ano muitas coisas com plástico ou pintura. Então, eu já tenho uma outra pessoa, que é um brasileiro que tem lá, que tá lá até hoje, séculos nessa empresa, e aí ficar com 2 fica ruim pra mim. Eu falei, não, beleza, eu segui meu caminho. Foi quando eu entrei na National. Só brasileiros, em Christchurch. Continuei sem aprender nada de inglês, trabalhando com brasileiro, e recebi essa oportunidade de pegar o Work to Residence, mas eu teria que me mudar para Auckland. Foi a primeira mudança, Ilha Sul para Ilha Norte, contra a minha vontade, eu não queria vir para Ilha Norte. Me mudei, apliquei o visto, e aí eu virei um team leader, né? Aí você tem responsabilidade, você tem que fazer pre-start meeting. Eu não sabia falar nada de inglês. E eu falei assim, o dono ele confia nos meus skills, mas ele sabe que eu não falo inglês. E, tipo, com um mês que eu tava em Auckland, ele já me deu uma pressionada. Tipo, ou você aprende, ou eu te boto pra pintor de novo. Comum, sem ser team leader. Comum, sem ser team leader, que pra mim não fazia muita diferença, desde que mantivesse o meu visto, né? E ele deu uma pressionada, mas eu fui muito abençoado, porque... Como eu digo, por mais que eu não estudasse, por mais que eu não tivesse a familiaridade com o inglês, Deus é muito bom, porque ele me deu um ajudante indiano e um da República Tcheca, que é meu amigo até hoje, ele já voltou para lá, era o Martin. Esse cara foi sensacional, ele acho que é psicólogo. Então, assim, eu fiquei um ano trabalhando com essa dupla de ajudantes comigo. Então, o inglês tinha que acontecer. Então, pelo menos o inglês de trabalho, que é o que a gente fala, é limpa, quebra, sujo, arruma, pinta, lixa, né? Essas coisas você vai aprendendo. E esse cara me motivava muito. A gente morava lá em Auckland, mas trabalhávamos muito aqui em Hamilton. Então a gente ficava em hotel, e aí no fim do dia ele me chamava de Balu, que ele fala que é um personagem de um desenho, acho que lá da terra dele. Ele fala, Balu, vamos estudar. Pegava um caderninho. Eu não queria, era muito chato. Mas ele ficava ali, cara, me ensinando coisinhas e conversava comigo o dia inteiro. E às vezes a minha cabeça dava um nó. Porque até hoje, pra mim, eu entendo 30%. Até hoje. Naquela época eu falava assim pra ele, Balu, eu acho que eu entendo uns 30% do que você fala, man. E ele, no worries, Balu, no worries. Keep talk. E a gente ficava o dia inteiro, e ele falava. Quando fala de trabalho, você ainda fica mais envolvido. Agora, ele me fazia perguntas difíceis, ele perguntava sobre religião, Seu dia. sobre a minha vida, né, minha família, e eu não tinha essas palavras, o meu vocabulário muito pequenininho, e eu tentava, e aí me frustrava, porque eu queria falar para ele, mas eu não sabia, era muito difícil, mas ele me ajudou muito. Então, meus problemas com a empresa começou nessa época, porque lá entrou uma moça na logística lá da empresa, digamos assim, e ela pegava muito no meu pé com essa coisa do inglês. A gente tinha umas discussões, porque eu escrevia textos usando Translate, né? E aí ela achava que eu era grosso, porque, né, eu só traduzia as coisas e não fica polite pro inglês, e a gente teve uns problemas, assim, foi difícil. Tive, tipo,
3 situações onde eles fizeram reuniões comigo me acusando de coisas, tipo, coisa que eu não fiz. Você não conseguia nem se defender. Eu não conseguia, não tinha defesa. Era assim, ó. Vamos ter uma reunião para falar dos seus mistakes e é isso. E aí você só ouvia e o que você falava, quando você se justificava, ele pulava o tópico, o assunto e... Ou Aí você falava, ué, se mas como assim? respondia, né? Não era um diálogo, entendeu? Era ele falar, acusar e, tipo, ele já tá ciente de que você fez aquilo. Só que eu não fiz, assim, umas experiências que eu passei, outros também passaram, mas não foi todo mundo, entendeu? Tem pessoas que só tiveram experiências boas. Eu tive a experiência boa de conseguir um visto que me levou à residência, ter pessoas ao meu redor que me ajudaram muito profissionalmente e com o inglês, mas foi isso, Hoje eu olho para trás, eu não consigo ser não é ingrato. Eu não tenho arrependimentos, assim, poxa, eu não queria ter passado por isso. Não, aquilo que eu passei me fez crescer como profissional, como ser humano. Uma coisa que eu discuto bastante com o John, da gente ser diferente do que empresas foram com a gente, né? Tipo, se a gente pode fazer diferente, por que não fazer? Sabe? Por mais que a gente tente ser uma companhia bacana, um ambiente legal, uma hora, acho que foi até você falou isso comigo hoje, de 50, um vai dar problema. Uma hora um vai falar mal. Mesmo você fazendo tudo diferente do que fizeram com você para criar um bom ambiente. Uma hora alguém vai achar que o que você faz não é suficiente, não foi tão bom, e ele vai falar mal de você, ele vai tentar te prejudicar de alguma maneira, porque não dá para agradar todo mundo. Mas eu quero construir, eu busco isso, eu peço a Deus que ele me dê direção para construir algo diferente, sabe? Eu não quero ser a empresa onde as pessoas que saírem falem mal porque a gente deixou de fazer isso ou fizemos aquilo para prejudicar. Não quero prejudicar ninguém. Eu quero ajudar as pessoas a crescerem, a chegar onde a gente está chegando. Porque a oportunidade está lá fora para todo mundo. Eu quero que os outros também cheguem lá. Abrir caminho, né? Como meu primo abriu para mim. Ele abriu uma porta, abriu um caminho com a Nova Zelândia e a gente está aqui na possibilidade de abrir porta para outros, né? Aplicar um visto, receber uma família. Por que não fazer pelas outras pessoas? E o nosso desejo lá atrás, né? Quando a gente começou e tal. Foi o nosso desejo, era tudo que a gente procurava, né? A gente procurava uma chance e ela veio, né? Para uns mais fáceis, para outros mais difíceis, mas ela veio. A chance veio. Então, agora a gente está na posição de dar a chance. Se pudéssemos, daríamos muitas, mas não funciona desse jeito. Eu tô entendendo, mas eu acho que vocês não entraram profundamente no tópico. Mas o que eles estão conversando é que os dois, né, pegaram a residência e tudo mais, e o Jonathan acabou se demitindo da empresa que ele estava, e eles resolveram juntos entrarem como sócios e começar a empresa que eles têm hoje, que é a RRB. Então, isso que ele tá falando de fazer diferente, eu acho uma coisa muito legal. Porque tem pessoas que são, que eu posso dizer, pessoas ruins, que usam disso. Poxa, me fuderam, não sei o quê. Não vai ser fácil também. Eu me fudi pra caramba. Não vai ser fácil pra essa pessoa. Quer usar experiências negativas contra as pessoas que são inocentes, entendeu? Infelizmente, tem pessoas que são assim, entendeu? Certeza. Então, assim, isso prova que o Jonathan tem um coração incrivelmente maravilhoso. Você é uma pessoa extremamente do bem. Coração mole. Não demonstra, demora pra tirar a casquinha, mas quando sai. E assim, eu acho muito legal essa junção de vocês dois, sabe? E usar isso como referência, eu acho que não só para um ambiente de trabalho, mas acho que para a vida, sabe? A Nova Zelândia, a mudança de país, eu acho que faz a gente aprender muito, passar por situações que estão totalmente fora da nossa zona de conforto. Eu acho que use as coisas negativas para que você não faça isso com o próximo. Plante o bem, mesmo que você tá colhendo mal ali, fala, não, eu vou continuar plantando bem. Porque uma hora você vai colher o bem. Sem assim, dúvida. como o Rafa, assim como o Jonathan, eu vi o Jonathan se ferrar muito em muita empresa, ser humilhado e sofrer muito. Roubado. Bullying, né? Tem muito bullying, de não pagarem ele, sabe? Muita coisa. E ele continuou persistindo, não deixou de ser a pessoa que ele é, não deixou de perder a essência. E tá aí, vocês escolheram tudo isso que vocês plantaram. Então, acho que fica de lição. Eu acho muito bonito esse pensamento de vocês, assim. Sem dúvida. A gente tem uma diferença de idade, né, relativamente... Não é grande, não. pequena, relativamente pequena.
Mas somos de gerações diferentes, né? Ele é o cara mais da tecnologia, eu sou bem old school, sou bem o tiozão do papel, ele me sacaneia. Se tudo que é no papel, lógico. Ele também me sacaneia, tem uma agenda, preciso. mas eu acho que não é da idade, isso ainda. Mas essa mistura tem sido saudável. Eu sempre digo que na nossa profissão, na pintura, não tem certo ou errado. Tem que ficar bom. Se ficou bom, não importa se foi de baixo para cima, de cima para baixo, porque cada um tem a sua way de fazer as coisas, tem o seu jeito, mas e o resultado final? É ali que a gente tem que pensar igual. O resultado final tem que ser bom. Né? Então a gente tem encontrado, isso é um challenge diário, né? É uma relação, né? Como eu e minha esposa, como vocês dois, é a gente como empresa. A gente pensa diferente, mas a gente busca a mesma coisa. A gente busca crescer, busca dar certo, e é isso a gente se encontra, né? A linha é bem estreitinha do pensamento ser diferente. Ela é estreitinha. Toda hora a gente tá ali se esbarrando. Isso aqui tá bom pra mim, isso aqui tá bom pra você. Como que vai ter que ficar bom pra todo mundo? E a gente vai se encaixando, né? Uma engrenagem ali, tudo. Uma hora tá fora, mas aí se encaixa. É um e a gente relacionamento. A vai sociedade rodando. não deixa de ser isso, é ter comunicação, porque vai ser muito difícil sempre tá bom Não pros dois. existe, Sempre não vai ter existe. uma desavença, né? Uma Aqui na diferença. Terra não né? existe. Paraíso tem é em como. outro lugar. Não tem Aqui na como. Terra não tem como. Mas é ser maleável, você compreender o lado dele, ele compreender o seu e vocês chegarem no meio termo, né? Acho que isso que é o que torna uma sociedade Que saudável. Essa balança aí, como é que ela tá? O que O você Rafa acha? certo, o você acha? Jonathan. Não, o que é que você acha? Fala Sempre pra mim, errado. cara. Olha, Essa por balança tá pesando pra onde? experiência- Não, eu acho que tá indo muito bem, mas eu acho Mais que o quê? desde que o Jonathan, vocês começaram a sociedade, eu sinto, pode ser impressão, mas assim, o Jonathan sempre foi uma pessoa muito fechada pra falar sobre, né, tipo, sentimento, sobre emoção, sobre realmente se mostrar pro mundo. Ele sempre mostra aquilo que, somente o que ele quer, o pouquinho. E eu acho que desde que vocês começaram a sociedade, primeiro que ele ficou muito mais feliz, ele tá animado pra trabalhar, ele tá querendo, quer uma coisa. Também, trabalhando tá com- cada coisinha. Não, mas, tipo, com brilho, sabe? Que aquilo do Jonathan já tinha morrido faz tempo, sabe? Tava só sobrevivendo, tipo, tava num Tá lugar que ele esperando a residência? tava num... Exatamente, mas, poxa, 6 anos você fazendo uma coisa que, tipo, não é sua paixão, lidando com pessoas que te tratam mal, que te humilham, e, tipo, ver aquele brilho dele voltando, verem vocês bem, e ele, tipo, caminhando, cheio de esperança, tipo, ele tá se tornando uma pessoa cada vez melhor, de se abrir comigo, o nosso relacionamento Legal. melhorou. Então, acho que, assim, foi um conjunto de coisas. Você tem ensinado muita coisa pra ele. Assim, é nítido ver, assim, a bondade de pensar no próximo, as coisas que ele fala, de, o Rafa me falou isso hoje, achei super legal. Então, acho que, assim, Ele não Mentira. fala comigo, ele não fala Mentira. comigo essas É coisas. verdade. Tá escondendo, João. ele sabe que é verdade. Então, acho que vocês estão no caminho muito bem. Até agora virou um papo da RB. É essa a história dele. Mas não deixa de ser a história dele, É né? nossa história. Mas aí tá já se cruzando. tá Ai, que no lindo. 2023 já, tem que voltar lá pra trás. Lá. Mas ele comentou que ele saiu da National, tal, aplicou a residência. Mudei de ilha já 3 vezes, né? Tipo, como eu falei, tava lá na Ilha Sul, recebi essa Auckland. oportunidade de ir pra Auckland, passei 1 ano em Auckland, morando num lugar maravilhoso. Se vocês Gulf não Harbor. conhecem, vá lá, Gulf Harbor, é Todo lindo, mundo fala é muito lindo. bem. Morei 1 ano, morei muito bem, Ó, seu Era um microfone, puxa condomínio. mais, Não, tá bom, eu puxa um acho. pouquinho mais. tá bom? Aí. Era um condomínio com piscina, sabe que você sair de casa e saber que sua família tá bem? Não, zoeira. As crianças estão na piscina, o ambiente bacana, mas aturar aquela Moroei todo dia, tá longe dos amigos, porque eu fiz muita amizade em Christchurch e isso pesa muito, né? Eu forcei bastante a barra para voltar para Christchurch durante esse ano que eu fiquei em Auckland e eu cheguei na época, você vê como estava a minha situação. Eu falei com o dono da empresa assim, olha, eu quero voltar para Crash. Aí ele, eu não tenho vaga para você em Crash, para team leader. Se você arrumar alguém que queira vir para Ilha Norte, você vai, vocês trocam de posição. Nossa, eu perguntei para todos lá. E tinha um colega que era single, ele falou, eu topo. E aí eu falei, beleza, vou mudar. Quando eu falei com o patrão, ele, não, mas esse daí não pode. Porque ele é um cara que desenrola bastante trabalho, era de confiança.
Eu voltei estaca zero. E aí eu tava fazendo um trabalho em Paihia, lugar muito bonito também para passear, para turistar. É lindo. Ele foi lá e eu falei assim pra ele. Aí eu falei, olha, eu quero voltar e tal. E nessa época ou seja, depois de um ano de Auckland com esses caras que eu falei, o indiano e o cara da República Tcheca, eu já tinha um inglês para conversar assim, um assunto, sabe? Até hoje, né, o meu problema é entender 100% quando volta, Isso é muito né? rápido assim? Daí Mas é complicado. eu boto pra fora o meu pensamento. E aí eu falei pra ele, ó, eu quero voltar, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, não, mas não tem, blá, blá, blá. E ficou uma discussão assim do tipo, não tem oportunidade, se você quiser voltar, você tá por sua conta. E aí ele falou assim pra mim, se você quiser ir, você não vai ter contrato lá. Eu falei pra ele assim, tudo bem, eu acho outro trabalho. Só que eu tava no Work to Residence. Não é tão fácil achar uma empresa naquela altura, accredited em Christchurch, que pagasse o salário que ele me pagava. Mas eu, tipo, dei a mínima. Eu falei assim, eu quero voltar. Eu não tava aguentando. O meu filho menor, eu quero voltar para Christchurch, quero voltar para Christchurch, quero voltar para Christchurch. O mais velho tava bem em Auckland, tinha muitos amigos. Mas eu, a esposa e o mais novo, o Pietro, queríamos voltar para Christchurch. Não é assim que eu tenho um amigo, uma família. Tô falando assim, ó, de 6, 7 famílias que estão todo fim de semana junto. E para quem não tem, né? Para quem não tá com a família full aqui, acho que ninguém tem família full aqui, pelo menos pra mim era muito importante. Eu gosto de gente na minha casa, eu gosto de bagunça, eu gosto de ver as crianças bagunçando tudo, sabe? Porque eu sei que tem amigos meus que, vai quebrar isso, olha aquilo. Eu não tenho muito isso. Eu gosto de ver as crianças felizes, eu gosto da mulherada ir pra cozinha, e vamos fazer comida, e vamos fazer churrasco. Machista. Eu gosto da bagunça, sabe? E lá eu tinha isso. E o melhor, nada era muito combinado, sabe? Era assim, aparece um, quando você vê tem 5 carros lá fora. É muito bom. É muito gostoso. Então eu sentia muita falta, porque eu vim para Auckland para morar muito longe. Por mais que tivesse a igreja, as pessoas falavam, você mora lá em Gulf Harbour. É longe. Aí, pô, sabe quando você convida uma pessoa, convida para ir na sua casa, onde você vai fazer um almoço, e a pessoa fala, não, é muito longe. Eu ficava assim, caramba, as pessoas não se visitam porque a gente mora a 45 minutos de Auckland. Hoje eu moro a 1h20 de Auckland, digamos assim, e eu tenho visitas frequentes de pessoas de Auckland. Olha que engraçado, que vem, dorme na minha casa, mas naquela altura daquele ano, isso não aconteceu. Então eu forcei a barra para voltar para Christchurch, e aí o patrão falou assim, tá, você volta, mas você não vai ser team leader e eu vou baixar o seu salário em $1. Ele não podia fazer isso, acho que pela lei, digamos assim. Mas eu queria voltar, beleza, eu voltei para Christchurch. 2 semanas depois, eu já era team leader de novo, já tinha o dólar voltou de novo, e eu fiquei lá mais um período. Aí ele me mandou embora uma vez, me contratou de novo 1 mês e pouco depois, e me mandou embora de novo a segunda vez, que foi um mês antes ali do Covid, e eu fiquei 6 meses desempregado. Ele meio que forçou você se ele demitir, forçou né? me demitir. Situações do bullying Essas aí que a gente reuniões passa. e tal. Situações que a gente passou aí do bullying. Em fevereiro, o mais tenso dessa história é que eu tava com a minha aplicação de residência pronta, no envelope. No envelope. Dia 17 de fevereiro de 2020, foi quando ele encerrou comigo de novo, me fez eu pedir demissão, e no dia 21 de fevereiro de 2020 era quando eu completava 2 anos Pra aplicar com esse Work to Residence. Ou seja, então eu já tava com a aplicação assim, só esperando dar o dia 22, dar 2 anos, 21, e eu colocar o envelope lá na imigração. E ele me manda embora. Eu volto para Christchurch, eu voltei aqui para ele. Nessa segunda vez que ele me recontratou, ele falou, eu te trago de volta, mas você tem que ir para Auckland. E isso era final de ano, tipo setembro, outubro. Eu falei, eu não vou mover a família agora, eu vou sozinho. Quando virar, eu falei para ela, para minha esposa, olha, a aplicação da residência é em fevereiro. Então eu vou para lá sozinho, fico voltando aqui, periódico. Fevereiro a gente aplica a residência e eu falo para ele que eu quero voltar para Christchurch. Se ele não me trouxer, eu saio, vou caçar outra coisa, mas a residência vai estar aplicada. Esse era o meu pensamento na época. Então eu fiquei indo para Christchurch e para Auckland um período ali, e ele me mandou embora, voltei para Christchurch. Poucos dias depois entra o Covid.
Aí fiquei aqueles meses todos de Covid até chegar em junho ou julho, acho que julho, aqui em Hamilton, para trabalhar na WCL, onde eu, por acaso, conheci o Jonathan, é claro, e fui morar com eles de flatmate, né? Dividimos casa. Então foram 6 meses bem difíceis, mas que Deus não deixou faltar nada. Odeio o cachorro. Saiu de casa Ai, dando ai, beijinho na cabeça do Arnold. Eu tava com saudade. A Arnold me botou pra fora no primeiro dia. Cadê que eu entrei na casa? Não, pega a chave, ele entra lá. Não, eu fico fiquei do lado de fora. Até 10 horas da noite quase que a gente Fiquei tava do lado embora. de fora. Eu nunca fui de pet, de cachorro. Porque assim, é um trauma de infância. Eu ganhei um passarinho. Eu era São criança. Adolescente, criança. Vai se conectar Adolescente. aí. Ganhei um passarinho. E um belo dia, eu chego da escola, olho na gaiola, cadê o passarinho? Não Cachorro tava lá. lá. E aquilo, tipo, fugiu. Não sei como, mas fugiu. Anos depois, aí nunca tive mais nada de bicho. Anos depois, a minha mãe vira pra mim e fala: eu soltei o passarinho. Falei, mãe, mas por que ela não achava legal o bichinho ficar preso na gaiola? E aí, de lá pra cá, eu sempre tive essa coisa assim, é legal quem tem, mas eu não quero prender alguém, alguma coisa, porque eu acho que tem que ficar livre. Tudo bem que aqui é o cachorro, o gato não é selvagem, não é da rua. Ele virou doméstico. Mas eu não queria, né? Hoje eu não teria nunca um passarinho. Botar o bicho na gaiola. Sabe? sempre Não, falo ele tem que estar pro Jonathan. voando. Quando, Mas também tem passarinhos domésticos, né? quando ele fala de certeza. passarinho, eu falo, nossa, mas é tão cruel. Tipo, o bichinho é Não. livre, você vai prender numa gaiola só pra ser seu, tipo, É, né? eu nunca mais quis ter. E eu não tenho uma experiência boa com cachorro. A maioria dos cachorros são racistas. Eles latem pra quem é mais moreninho que nem eu. O Arnold é legal também. Não, o Arnold foi nota 10. Ele é mais medroso do que eu. Ele se escondia no meu quarto quando tinha os fogos, lembra? Eu ia procurar o Arnold, cadê ele? Tava lá debaixo da minha, Até lá do lado da hoje. minha cama. Tadinho. Não, mas ele foi muito legalzinho comigo. Eu não tenho nenhuma reclamação pra fazer do Arnold. Ele é comportado. Ele É um cachorro Agora o Mike. O contrário. Esse aí. E acho que essa minha história com National, Ilha Sul, Ilha Norte, acho que foi aprendizado. Eu vejo pessoas, como eu falei, que tiveram histórias que deu muito certo, sabe? Né, a gente tem colegas aí em comum que, não, eu comprei o curso, eu comprei não sei o quê, eu apliquei o visto tal, eu vim não sei o quê. Tá, legal, mas isso não é realidade da maioria, sabe? Se você vem com família e outra coisa que o Brasil não entende disso, morar de flatmate, viver por semana, né? É engraçado, eu lembro bem de eu ir ao mercado e fazer a compra do mês. Aqui você não faz uma compra do mês. Primeiro que você não tem nem espaço na sua casa para pôr a compra de mês, né? Para minha família, mal cabe as compras da semana. Então tudo é muito diferente. Você pensa assim, pô, gasto isso aqui no mês. Aí chega aqui, tu vê que o que você ganha paga o seu aluguel da sua casa com a sua família, se você já está trabalhando. Você vai lá no Pack and Save, que é o seu sócio, ele leva o restante do teu salário. Só que depois do mês, quando fecha, aí você tem a luz, aí você tem a internet, aí tem um carro, uma coisa ou outra. Então, assim, viver semanalmente não é uma realidade do brasileiro. Viver a sua vida financeira ser semanal. Sair do Brasil, morar na casa de alguém, morar num quarto na casa de alguém, isso não é comum, né? Eu morei com o meu primo, a minha esposa chegou, nós moramos, aí foi a primeira experiência, morar 2 famílias dentro de uma casa e você dividir despesas, né? A gente dividia todas as despesas da casa. Paga a luz, paga a internet, paga comida e lá naquela época, ganhando pouco, tendo pouco dinheiro, sobra bem menos ainda, porque agora você tem uma família para sustentar. E quando a gente falou, ó, tá na hora da gente ter a nossa casa. Aí que a casa caiu financeiramente, porque Aumenta. É naquele bom, momento eu ganhava 400 e poucos dólares por semana, 500, e o aluguel de uma casinha pequena era 380. Então, se você ganha 400 e pouco, 500 e pouco, e paga 380, se você não tem como escapar, toda semana você tem que pagar, como você vive com 100 e pouquinho, De mercado. com 4, uma família de 4 pessoas,
E aí, como eu falei, tem a luz, tem isso, tem aquilo. Então, os primeiros passos da Patrícia foram importantíssimos, sabe? Um pouco depois ela conseguiu um trabalho num hotel de fazer 9 horas por semana, mas dava mais 100 e pouquinho. Já ajudava no mercado, já dava pra fazer uma compra. Aí até ela arrumar o primeiro trabalho um pouco mais full time, eu troquei de empresa, fui para aquela que me ofereceu 26, aí meu salário já praticamente dobrou. Então foi porque eu fazia as horas certinhas, 50 horas, então ajudou muito. Mas não só eu, como outros amigos que também são daquela época que compartilham assim, olha, caramba, vocês tinham 100 e pouco por semana, meu marido e meus 2 filhos, a gente tinha $50 por semana. Era só o que ele ganhava, eu vendia uns esmaltes que eu trouxe do Brasil, aí eu olho e falo assim, caraca, pra mim aquilo foi péssimo, foi ruim. Mas imagina pra alguém, se realiza na condição de alguém que tinha 50 pila sobrando pra fazer mercado. Cara, hoje um ser humano, uma pessoa, não faz 50 pila para sobreviver por semana se ele quer comer, acho que o mínimo sabe? Uma carne, um ovo, uma salada, uma comida decente. Ele não faz compra por uma semana. Vai viver de miojo, salsicha e pão. 50 pila, acho que é isso que ele compra por uma semana. Miojo, salsicha e pão. Então, você vê, para mim estava ruim ter 100 e pouco para fazer compras. Imagina para quem tinha 50. E essas pessoas estão aí, estão na luta, conseguiram residência, estão, sabe? É isso que eu falo. A história nossa, ela se entrelaça com uns muito planejado, muito certinho. Ó, eu consegui, eu apliquei, eu fiz, eu consegui o curso. Outros não fizeram nada disso. Foi na cara e na coragem, inglês zero. E, né, trabalho também, profissões que apareceram e estão aqui. E eu estou vivendo o sonho deles, realizando o sonho. Eu, com aquele plano assim, olha, se não der certo, meus filhos falam inglês, hoje eu posso falar que a minha esposa aprendeu um pouquinho, entende um pouquinho, eu aprendi um pouquinho, entendo um pouquinho. Cara, meus filhos são fluentes. Os 2. E no primeiro ano, praticamente. O Pietro, 4 aninhos, ele chegou aqui, me lembro como hoje, 3 meses na escola, à noite ele jantando em casa, eu no sofá, ele tava comendo, ele virou pra mim, essa cena é muito clara na minha mente, a casinha era pequenininha, ele sentado no balcão da cozinha, ele virou pra trás e falou assim, pai, eu falei, oi filho, ele, that's enough. E você falou, Pietro? Aí ele ficou com vergonha, acho que ele ficou confuso se o que ele falou Era português, era né? o que era, porque ele, assim que ele começou a aprender mais, ele não queria falar o português, ele só queria falar inglês. E aí ele ficou meio com vergonha, sei lá, meio assim, o que foi, filho? Aí ele falou de novo, eu não quero mais. Ele repetiu, that's enough. Aí eu não sabia o que era. E aí, conforme os meses foram passando, ele foi introduzindo mais inglês, mais no dia a dia, né? E foi ficando mais complicado para nós em casa. O Enzo, deslanchando. Graças a Deus, depois passou essa coisa dele não querer falar português. Mas teve uma época que ele reclamava. Eu falava com ele queria responder em inglês. Eu falava, não, fale português, filho. Primeiro porque eu não entendia. E depois eu não queria que ele perdesse, né? De deixar de falar a nossa língua. Então, isso é muito legal. Porque eu sei que eu posso ticar ali assim, ó. Eu consegui. Sabe, essa parte dar aos meus filhos condições de estudar, de aprender a língua sem ser por um cursinho de 5 anos no Brasil e que a pessoa, depois dos 5, ainda tem que pelo menos passar um ano fora para dizer que fala inglês, né? E é uma fortuna. Então, assim, eles falam inglês, fluentes, têm relacionamento com as pessoas que falam a língua sempre. E o legal é que eles muitas amizades de diferentes pessoas de diferentes lugares, né, que falam inglês com accents diferentes, eles entendem tudo, eles se viram bem pra caramba. E a gente vai arranhando, vai aprendendo, cada ano que passa, por mais que seja difícil a gente reconhecer a nossa evolução, que eu tenho essa dificuldade de entender aonde que eu tô hoje, porque eu acho que eu sou mesmo cara lá de 2018, que fala meia dúzia de palavras, entende meia dúzia de coisa. Pra mim, eu tô lá ainda, tô atrasadão. Eu sei que não eu sei que evoluiu, que melhorou sim, mas
Eu não queria estar nisso, eu já queria estar igual o Johnny, igual você, as pessoas que já desenvolveu pra caramba. Mas sem estudar, vai ser muito difícil. Eu quero uma hora conseguir alcançar a estabilidade com a nossa empresa para poder ver aonde eu vou arrumar tempo durante a semana para ir para uma sala de aula. Porque eu não sou o cara que vai estudar em casa, que vai no online, não, eu tenho que estar lá, eu tenho que ir, o compromisso, sentar, e aquilo ali poder arrumar um pouco desse meu inglês e desenvolver mais a língua, porque é necessário, né? Eu preciso para ajudar o Johnny. Posso deixar tudo nas costas dele. Eu roubo o dinheiro. Eu roubo dinheiro, então cuidado. Eu tenho que ajudar ele. Mas é isso, a Nova Zelândia abriu muitas oportunidades que no Brasil eu não enxergaria, né, de ter, tipo assim, uma empresa. Como que alguém pobre... você é um empreendedor, a pessoa abre um salão na casa, né? Mas ela tem um skills ali, a pessoa é pobre, abriu no salão, na casa dela é ok. Mas a gente que só é peão, só burro de carga, é só chicotada, pô, a gente alcançou, estamos, né, alcançando e desenvolvendo algo que muitos não tiveram coragem de fazer. E é isso que eu tô sempre falando com o Johnny, a gente tem que acreditar, a gente quer sair da posição de ser o cara que tomou a chicotada pro cara que vai dar uma chicotada, você entendeu? Mas uma chicotada boa, né? A gente não vai esfolar ninguém. Vai ser um carinho, vai ser carinho. É isso. Nova Zelândia hoje faz parte da nossa história, da minha vida, da minha família. Não tenho nenhum arrependimento. É duro, muito duro para mim a falta dos meus pais e da minha irmã, né? Mas graças a Deus eles já vieram, todos dois, né? Minha irmã veio num momento, meus pais vieram em outro. A gente agora tá indo ao Brasil, então a gente vai se vendo, mas ainda é muito duro. Dói não ter eles, né, perto de mim, mas muito tranquilo, que a minha mãe sempre falou: filho, se você tá em busca de algo melhor para os meus netos, aonde quer que vocês estejam, eu vou estar feliz por vocês. Então é isso que me deixa tranquilo. Eu queria estar lá, queria estar perto deles, é óbvio, sinto muita falta, só eu e o travesseiro é que sabe quando o coração aperta, mas eu não acredito que eu tô fazendo nada de errado, entendeu? Eu tô aqui pelos meus filhos, pela minha família, e eu acho que lá, que para quem ficou no Brasil, depois de 2015, 2016 ali, pegou uma... Nós não pegamos, mas para quem tá lá, eu acho que foi uma barra, tipo, aquela coisa aquela recessão que teve política, né, no Brasil de 2015, 16 para frente. Então eu não sei como eles sobrevivem. A minha irmã fala comigo coisas hoje, né, 1 litro de leite custa R$8. Eu falo, como assim? Como que quem ganha, o que se ganha lá, compra as coisas por esses preços, sabe? Eu fico assustado. Eu fico muito assustado com o que está acontecendo lá hoje. Mas aqui é a nossa casa. A Nova Zelândia nos abraçou, abriu as portas para nós e espero que a gente seja passagem para abrir essa porta para os outros, né? Acho que a gente pode fazer essa conexão aumentar, né? Atrair outros, ajudar outros, e outros vão estar aqui daqui a 10 anos, 5 anos, contando as suas histórias, né? Tem gente que tá fresquinho, acabou de chegar, ainda tá encantado com tudo que tá vendo. Eu me lembro muito bem de andar em Christchurch e todos os dias para mim era uma novidade. Todos os dias você tá vendo algo diferente. Só que depois de 1 ano, 2, 3, aquilo virou tua rotina. Aquilo ficou normal pra você. E aí quando você conhece alguém novo que acabou de chegar, tu se encanta de novo. Você fala assim, caramba, realmente, eu já tava até esquecendo como era a minha realidade de Brasil, de chão sujo, de bicho na rua, de barulheira, de buzina, de tiro, entendeu? E hoje tu tá aqui nessa sabe, peaceful, é uma tranquilidade danada, nada muito que acontece, as ruas sempre vazias, isso é uma coisa triste. Você vê muita rua vazia, né? Os bairros, você não tem ninguém na rua, não tem ninguém do lado de fora. Mas é a realidade, o estilo, é o preço, talvez, que se paga para ter essa segurança, para viver bem, sem estar preocupado com a hora, em trancar a porta. Coisas acontecem, mas nem se compara se a gente estivesse no Brasa, né? Coisas acontecem, mas é bem mais tranquilo aqui. Bem mais tranquilo. Eu acho que não se compara um perrengue daqui com o perrengue do Brasil. Mas depende. Eu não tive
perrengue no Brasil e tive um monte aqui. Mas você é do Sul, man. Do Sul é outro mundo. Não. Não vai comprar com o Rio, Sul é outro mundo, mano. São Paulo. Então, ali, mas daí pra aqui eu você tive, entrar. tava querendo invadir mercado e tal, tipo, aí depende. Então, aí depende. você Roubaram meu celular aqui, nunca tinha sido roubada lá. eu também nunca fui roubado no Brasil, mas... Nem no Rio. Como Nossa assim, Senhora. nem no Rio? Não, eu não tive muitos problemas, não. Mas é óbvio que não. O perrengue lá é diário, né? Todos os Tudo dias que imaginar. É desde a hora que acontecem você sai de casa, né? Sim, e até em casa, né? Até em casa. Lá não se compara. Acho que em nenhum aspecto, sabe? Tanto de roubo, de assaltos, essas Qualidade coisas. de vida, na rua. tudo. Quanto até o perrengue financeiro. Tipo assim, no Brasil, cara, coisa muito feia, né? Todo mundo sabe, você vai comprar um carro, paga 2, paga 3, quando você tem condições. Aqui você não passa esse perrengue. Tem coisas caras, mas tem coisas muito baratas. Se você tá num perrengue financeiro, quantas pessoas você tem assim em mente se você hoje precisasse de $1.000 urgente, você não tem? Eu acredito que se você olhar em volta, você vai conseguir esses $1.000 em questão de minutos. Porque você consegue fazer 2, 3 telefonemas ou e alguém vai te ajudar. suprir. Porque essa pessoa sabe que depois tu tá ali, tu tem condições. Mas no Brasil, primeiro que se você tiver um aperto, você vai morrer com ele, porque você não consegue sair dele. Já a dificuldade vai perdurar. Não é assim, hoje, eu preciso hoje, amanhã eu já tenho. Não é. Todo mundo tá vivendo numa situação crítica, mas não é passageira. Ninguém vê assim, amanhã vai melhorar. Aqui não, aqui acontece. É um visto que você aplica, é um advogado, você tem que pagar. São valores altos e às vezes, tá ali o dia de vencer. Primeiro que tu já consegue, às vezes, até conversar com o próprio advogado, que seja, puxa, não tenho essa semana. E aqui acho que é muito flexível. Então, tudo bem, paga semana que vem. Eu acho que é muito mais flexível a vida aqui para administrar os perrengues, né? Seja ele financeiro, seja ele com a cidade, os bairros, né? Que todo mundo sabe onde é o bairro um pouquinho perigoso, né? Menos pior de se morar, onde não é. Então é muito mais fácil administrar. Agora, no Brasil, ou é um lugar muito bom, que é só para rico, você vai sonhar com ele, e o resto tá todo mundo no mesmo barco. É as áreas ruins, é o lugar dos perrengues, e não tem o que fazer. Você tá ali, você tá no bolo, você tá no meio. Rafa, você falou que tinha umas histórias falando em perrengue, você falou que tinha umas histórias Pega a engraçadas. listinha ali. Vai, eu quero saber. Vou contar uma Vai. de quando eu tava aqui ainda sem a minha família. A New Zealand, né, muita gente sabe, é uma colônia inglesa, né? E quando eu cheguei lá em Christchurch, os fins de semana, eu sempre procurava ir a algum lugar, conhecer a cidade. Eu saía bastante à noite, tinha um colega que falava inglês, então a gente ia para um monte de lugar. E um belo dia, a gente tá lá no centro da cidade, eu tinha uma camisa que eu ganhei lá na igreja, no Brasil, de tipo de roupa que as pessoas doam para a igreja. Uma senhorinha lá que sempre abençoava a minha família me deu essa camisa no bolo lá. E a camisa era uma camisa polo branca escrito England, em vermelho. Eu tava lá andando no meio do pessoal e comecei a sentir umas pessoas me olhando meio assim, ó. Meio torto e tipo, balançando a cabeça. Eu comecei a ficar assim, pô, tem alguma coisa errada. Aí eu falava com esse meu colega. Ele é bem pequenininho. É você que é muito alto. Eu falava, ei, o que tá acontecendo? Pô, tem gente me olhando e balançando a cabeça. Ele, sei lá, você é grande, tá achando que você tá intimidando, alguma coisa. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu não tinha ainda realizado o que era a camisa. E pá, umas 3 pessoas fazendo esse sinal, até que veio uma Maori, tava bem bêbada, enquadrou, botou o dedo assim na minha cara e eu fiquei assim, ó. Aí ele interrompeu ali, tipo, não, Brasil, não sei o que lá, e começou a falar com ela, ela virou as costas e saiu fora. Aí ele entendeu, ele falou assim, ela chamou você de inglês isso e aquilo, xingamentos, né, e tal. Eu falei, caraca, pro cara camisa e tal. Aí veio um kiwi, grandão assim também, tipo, falou umas besteiras, aí esse meu amigo falou, não, a gente é do Brasil, não sei o quê. Aí o cara, Brasil, Rio, eu conheço o Rio. Aí virou colega. Não, São Paulo ninguém conhece. Aí virou colega ali, o cara, e aí ele falou essa coisa de que, tipo, em algumas áreas ou algumas comunidades, eles entendem que o inglês se acha meio
soberbo, superior, né? Que aqui é a roça, os roceiros que depende do dinheiro da rainha. Esse tipo de coisa interna que eu acho que só eles vão entender. Talvez a gente não vá ter esse entendimento, mas entre eles, e ó, foi um lugar, umas 5 pessoas, tipo, fizeram um gesto meio esquisito, duas vieram falar, e aí esse me assustou. Era um russão, eu falo russão, não sei se ele era russo, que era um cara grande, loiro, forte pra caramba. Eu parei pra pegar um Red Bull, o cara olhou assim pra mim, tipo, ó, assim, tá? Eu tenho 1,90 m, ele olhou assim pra mim, ó. Falou uns palavrões, aí eu, primeiro, fiquei com medo, né? Não sabia responder ele, aí esse meu amigo de novo falou que a gente era brasileiro, não sei o quê, aí ele não deu muita bola, mas continuou falando umas besteirinhas, não fez nada, não tocou, não aconteceu nada assim, mas deu uma intimidada. E aí eu falei assim, pô, tiozinho, vamos sair fora daqui, o negócio tá ficando muito pesado, o clima ficou pesado. Eu já conversei isso com algumas pessoas que estão aqui há muito tempo e eles não disseram para mim que tem alguma relação ou que conhecem histórias parecidas, mas o que a gente entendeu naquele dia é que talvez algum entre os maures ou o pessoal mais rival, que entende isso como uma rivalidade, não sei, não curte muito inglês. Patriota, algo assim. Patriotas, talvez, sabe, talvez não curtam o inglês que queira se mostrar inglês, que talvez era o que eles entendiam Porque em você mim. tem muita cara de inglês também, né? Não tinha como. É tipo Lewis Hamilton, né? O inglês, estilo Lewis Hamilton, né? Então eu acho que era isso, sabe? Foi tenso, foi esquisito, né? E eu acho que é uma história que pega você de surpresa, né? Você não que imagina maures, que vai acontecer. Os ingleses roubaram a Nova Zelândia, né? Porque foi desonesto ali, né? Fizeram eles assinarem um contrato lá, sem eles entenderem Já que tem tava... alguma coisinha a ver, Então, provavelmente, eles têm raiva. Pra eles, os ingleses roubaram o país. E como que você tá no país tipo... deles, você roubou o país deles e ainda vai lá no bairro deles, escrito então, tá vendo? England. Você Tipo já um sabe espelho. mais do que eu da Né? história. Já faz um sentido, É né? tipo o rolo do Faz. espelho. E aqui eles não Totalmente. precisam de muita coisa pra arrumar a briga, então qualquer faísca já estão Sem prontos, dúvida, né? sem dúvida. Eu já ouvi dizer que eles são muito machão quando eles estão em grupos, né? Porque eles sozinhos, eles são tão essa coisa toda, Mas não. sempre tem um grupo, né? Cada Só que eles família é são 6 filhos. Só que eles estão sempre em grupos, Só um né? já tem 6 filhos, né? Meio Daí, difícil tipo, aí ficar fica sozinho. primo, aquilo tudo junto, né? Não é muito bom arrumar encrenca com eles. Isso é fato. Eu tem que te fugir de falo perto. que eu não me sinto confortável. Quando eu vou a Raglan, eu falo assim, o que eu vim fazer aqui? Você olha ao seu redor, aquele monte de Maori, e eles têm uma vibe meio... Intimidador. Né? Assim, ó, o estranho é que quando você conhece que você conversa, que você vê ele rindo, você acha que você é um bobão. Mas se ele não tá com a face de quem tá rindo, se ele tá só normal, a face mais... Parece que ele tá te ameaçando, que ele quer arrumar um problema com você. Pode não ser, é só impressão. Não. Mas é o jeito deles. O jeito deles é meio mal encarado, mas quando eu tenho a oportunidade de conhecer um ou outro, eu vejo isso. Pessoas que são brincalhonas, risonhas, engraçadas, mas eu não tenho tanto né? Não conheço tantos, mas uns poucos que eu 2. me aproximo, tem essa sensação de que se você olhar ele de longe, sem ele estar falando com ninguém, se ele tiver só com a fisionomia parada, parece que ele tá mal encarado, né? Mas não é, você vai falar, umas risadas bobas, umas vozes meio fininhas, às vezes. Eles são engraçados, alguns. Eu não tive a oportunidade. Bom, as únicas oportunidades que eu tive é quando eu fui perseguida. Tentaram roubar lá em casa. Tentaram roubar lá em casa, então assim... E arrumaram briga no trânsito. E arrumaram briga no trânsito, ai. me perseguiram com o carro, eu sozinha com as mães dentro do carro. Jesus. Assim, Mas no mínimo você tava dirigindo pior barbeiragem. Não, pior que eu juro que não foi. Eu ainda fiquei me questionando. Eu falei, cara, É o carro que intimida. Não, eu devo ter feito alguma coisa. Eu não sei. Eu fiquei me questionando, porque foi tipo uma. Eu não vou ficar prolongando, mas sabe quando tem 2 faixas e daí elas vai viram virar uma? Ele tava atrás de mim. Tava atrás. E daí ia virar uma, eu peguei e eu fui, porque eu estava na frente. Tem seta. Não, sempre dou seta. Sempre dou seta. Dei seta e fui devagarinho, como eu sempre faço. E daí ele pegou, mudou pra faixa do lado e parou do meu lado e começou a me xingar.
Daí eu parei o carro e falei, não, desculpa, pode ir? Eu falei, não, sei lá, eu vi que ele tava atrás de mim, mas tudo bem, vai passagem. Ele não me deu, não quis ir, falou pra eu ir. Quando eu fui, ele já colou atrás, ficou me seguindo, me xingando, buzinando. Eu Nossa. falei, cara, eu te dei passagem, se eu fiz alguma coisa, me desculpa. Eu ainda fiquei, tipo, sorry, eu falei, you can go. Tipo, dei, né, não dei bola e mesmo assim, me perseguiu quase até em casa. Liguei pro Jonathan, fiquei desesperada, mas Pegou então. Trânsito é eu complicado. quando eu tava desenvolvendo, assim, lá em Crash, ainda de dirigir, eu aprontei uma no trânsito, assim, que o cara, eu achei que ia ter uma briga ali aquele dia. Também, a mesma situação, 2 pistas, vira uma, mas era uma curvinha numa ponte. E era um caminhão, e eu meio que acelerei, forcei pra entrar na frente dele. A gente tava igual, quando eu vi lá na frente que ia juntar, eu forcei, ao invés de tirar um pouquinho e deixar ele ir. Mas tem que passar um caminhão inteiro daí? Não é mais fácil você passar ele pronto? Se tá... Foi isso que Então, ele mas é fez. que, tipo assim, ele era um caminhão. Então, daí tu vai ter Eu que não esperar tava lá bastante. do ladinho, eu tava, tipo, meio que pra trás, né? Ele aqui. E quando eu vi que ia juntar, eu dei aquela acelerada. Só que quando eu fui passar ele, a gente já passou bem pertinho ali do. Quer atender? Não, é o Enzo, ele tá viajando, ele pode esperar. Eu já passei ele muito pertinho de quando virava uma pista só. Então, assim, eu meio que entrei na frente dele. Fechou meio na cabeça dele. Eu entrei muito na frente do cara. E aí um sinal fechou. Ele parou atrás de mim. Um tiozão grandão. Naquela altura ali, eu também não tinha inglês pra conversar nada. Ele desceu do caminhão. Quando ele Mano. desceu do caminhão, eu falei, vai dar merda. E macacão, tiozão desceu. Aqui, ó, o dedo do cara é isso aqui. Ele, tu, na janela, eu... Aí ele falou um monte, xingou um Não monte. pode fechar assim. E eu aqui com a mão aqui na porta, assim, tipo, se ele abrir, eu tenho que estar pronto, porque vai vir de lá, que ele vai me socar. Imaginava que ele abria a porta, que ele bateu na janela. Achei que ele ia arrebentar só com o dedo, assim, ó, bateu uma vez, deu 12, começou a falar. Eu só falei assim, ó, sorry, sorry, eu só falei, mas o tiozão muito bravo. Ele voltou, entrou no caminhão, ficou meio que indo. Eu entrei numas ruas que não era onde eu ia, e ele ficou vindo atrás também. Eu falei, meu Deus, vai daí bater passa no a carro. raiva, ele... Aí passou, eu fui, dei um rolê, ele foi embora, mas trânsito aqui eu acho que é mais. Não é mais que Brasil, mas se você pegar a pessoa errada do outro lado, pode ter uma É discussão. engraçado que eles dirigem mal e você faz uma micro probleminha. Principalmente os asiáticos. Nossa, Asiático, dirige o pessoal do muito mal. zoinho puxado é. Não que eu sei, tenha... Mas eu acho que no teu caso você deveria ter deixado ele passar. Eu deveria. Não, eu- ela. eu Ele também tava deveria. atrás de mim. Ele tava atrás de mim. Eu tava na frente dele. Eu ia ter que parar o meu carro pra ele poder mudar de faixa pra ele poder passar. Não tinha Então sentido. você tinha que nem ter deixado só ir, vai pronto. Entendeu? Eu fui e dei a setinha pra virar. E daí, tipo, não sei se ele queria acelerar e me Não é o passar. dia do outro, né? Quantas vezes fazem coisa comigo Não, e que eu... detalhe, com criança Pra no lá. carro. Com criança. pra quê? Daí eu falei, pra quê? Daí, tipo, a criança olha e fala, normal, vou fazer igual. E daí Eba! vira o vício, né? Aí sim passa geração em É. geração. Mas, enfim. Rafa, tem uma pergunta pra te fazer pra gente. Não sei se tem mais alguma história pra finalizar. Mas se você pudesse dizer qual que é o segredo pra dar certo, Eita. qual seria? Eu continuo com o meu pensamento de que a gente tem que ter fé, acreditar. Eu acredito. Uma coisa que eu aprendi sendo cristão é que você tem opção. É escolha sua. Você feliz ou você é uma pessoa triste, retrancada, cheia dos problemas todo mundo tem. Mas é opção sua viver com o problema, viver com a dificuldade ou não. Eu acho que eu escolho ser feliz com problemas, escolho ser feliz com as dificuldades, eu tenho que aprender a conviver com elas e buscar a solução para elas. Algumas a gente vai conseguir, outras nós não vamos conseguir, a gente vai ter que conviver. Por exemplo, eu tenho um joelho quebrado. É uma dificuldade, é um problema. Eu tenho como resolver? Não, eu não tenho hoje. Então eu convivo com ele. Ele tá ali, ele dói, ele me incomoda e a gente convive junto. Então, assim, a cicatriz, né? Eu poderia até resolver. Fui lá, fiz uma cirurgia, tô com o joelho novo. Mas a cicatriz vai estar lá. Eu vou sempre saber o que aconteceu. E eu não posso levar a minha vida choramingando, reclamando, deixando de viver, porque eu tive um problema, ou tenho um problema no meu joelho. Então, o segredo para mim você tem escolha. Você pode escolher
ser feliz, ser positivo ou ser o contrário disso. Né? Eu acho que ajuda a gente a solucionar problemas muito pequenos, mas que a gente faz ele ser grande. Os problemas são pequenos, são simples, mas a gente cresce ele porque dá ênfase para ele. Então eu prefiro não dar muita ênfase no problema e procurar ser feliz, procurar ser alegre, viver a vida de uma maneira mais light, porque é muito breve. Há pouco tempo atrás eu estava na idade de vocês e hoje eu vou fazer 44 anos. Então eu olho para trás e falo, poxa, eu poderia ter feito mais disso, mais daquilo. Hoje eu prezo muito o tempo que eu posso ter com a família, porque por trabalho, essas coisas no passado, era muita viagem, era trabalhos noturnos, então você perde muita coisa que não volta mais. Meu filho fez 20 anos e eu lembro daquele russinho, daquele branquelo azedo que era um docinho de coco. Hoje é um galalão de 20, vai casar. Então, assim, eu queria mais tempo com meu filho e eu não tenho mais, não volta. O Pietro, 4 aninhos, era uma bolinha, tudo gordinho. Hoje tá lá, 11 anos. Assim, não tem nada daquela criancinha de 4 que chegou. Então, puxa, eu queria viver mais aquela criança. Não tem mais. Então, o tempo, ele pode ser... A gente vai computar em anos. Eu vou viver 80, 100 anos. Mas as fases da vida voam muito rápido. Elas passam muito rápido. Então, não perca tempo, sabe? Se eu tiver o privilégio de deixar um conselho, vocês que têm uma vida bem recente, eu falo 6 anos, isso é uma coisa bem recente. Para quem tá 25 junto, né? Tipo assim, não... Olha para as coisas boas. As ruins, elas têm que passar. Eu gosto de fazer uma analogia de que na nossa vida você pode pensar como uma roda gigante ou pensar como um céu que pode estar aberto, sol brilhando, ou pode estar nublado. Tanto o céu aberto, sol brilhando, uma hora vai passar, porque a noite vem, ou as nuvens escuras, as tempestades aparecem, mas elas vão embora também. Então, na sua vida, você vai estar nesse mesmo... As coisas vão acontecer da mesma proporção. Tempos bons, alegres, felizes, mas os tempos meio nublados ali, meio tempestuoso, dark, vai acontecer. E na roda gigante, o interessante é que a roda gigante, ela gira, né? Então, no girar, você vê que estar lá em cima é quando você está com a vida boa. Tô tranquilo, tô em paz. Mas não vai ficar lá. A roda ela não fica parada. Ela pode ter uma velocidade diferente, ela pode ter ser mais rápido ou mais devagar, mas ela vai descer. Ela vai vir ao meio, ela vai vir embaixo, ela vai subir de novo. E na descida, no topo é a parte boa. Quando você começa a descer, vem desespero. Você fica preocupado, tá tudo dando ruim, tá tudo complicado. Você vai chegar num meio que você nem sabe se tu vai voltar a subir ou se tu vai continuar descendo. Só que às vezes tu continua descendo. Aí tu tá lá no fundão do poço. Fundo do poço é o quê? Pro lado não tem nada. Fundo, tá lá no fundo, é poço. Lá dentro tem nada. Tua única solução é o quê? É olhar pra cima. É lá em cima que tá a tua saída. Então tu tem que dar um jeito de chegar lá. E se a roda continuar girando, que é o círculo natural da vida, ninguém fica na maré de azar a vida inteira. Como eu falei, a velocidade pode ser diferente. As pessoas podem... eu tô há 5 anos lutando com alguma coisa. Teve gente que lutou 1 mês, 5 dias, mas lutou anyway. Então, quando ela começa a subir, você tem que aprender na tua descida, no tempo que você ficou embaixo, que agora que você tá retornando, está subindo, aprender com o que aconteceu aqui. Porque tu vai alcançar um momento de estabilidade, tu vai voltar lá para cima de novo, tu vai sair do poço, tu vai respirar, tu vai ver a luz do dia. Agora, como eu vou aproveitar? Eu acho que a cada vez que a tua roda da vida gira, ela pode girar muito rápido e você subir, descer. Agora ela pode descer e dar uma paradinha. E tu vai ficar lá embaixo às vezes um tempão. Aí o que define como você vai continuar vivendo é como você vai aproveitar na tua subida, no tempo que você está no topo de novo. Como você vai aproveitar esse tempo agora? Como eu falei, eu tive muitos anos da minha vida
num mundão, fazendo muita coisa que eu não tenho orgulho nenhum e que não me levou a lugar nenhum. 14, 15 anos de cristão, muita coisa mudou. Continuo atravessando um monte de problemas, mas eu levo muito mais leve. Porque eu sei que eu não é pela força do meu braço, eu sei que Deus está comigo, me ajuda, me auxilia. Então eu passo pelos meus problemas, as minhas dificuldades de uma forma mais tranquila. Como eu falei, eu escolhi ser feliz, eu optei estar num clima mais de felicidade. Vou estar felizão quando eu tô lá em cima, mas se eu tô descendo, eu continuo feliz. Se eu tô aqui embaixo, eu continuo feliz. Porque eu sei que eu vou subir, eu tenho garantia de que eu vou subir de novo. Se eu cair lá no poço, eu olho pra cima, eu vou chegar lá, eu vou sair daqui. Não sei quanto tempo vai demorar, mas se for numa bad vibe, vai ser ruimzão ficar aqui embaixo. Agora, se eu tô feliz, se eu tô alegre, se eu sei que lá em cima vai ser o retorno, vai haver um retorno, cara, eu passo feliz pela dificuldade. É estressante, é complicado, todo mundo tem problema no relacionamento, na vida com os filhos, é no trabalho, é no seu círculo social. Cara, tem pessoas que você fala, pô, fulano é meu amigo, eu tenho uma amizade da hora com não sei quem, não sei o quê. Daqui a alguns anos você encontra essa pessoa, e aí, beleza, cadê o fulano? Ah, não quero nem saber. Ah, como assim? Aí conversa, começa a desenvolver. Poxa, às vezes foi uma palavra mal colocada, uma família, um colega deixou de ser um amigo, uma família deixou de estar junto por uma palavra mal colocada, por um comentário mal feito que você não se sentiu confortável de ir lá e desenvolver. Poxa, você comentou isso e tal. E poderia continuarem a estar numa boa, mas às vezes não estão. Por coisas assim, como eu falei, pequenas. Dar ênfase a coisa muito pequena. Isso joga de escanteio que é pequeno. Resolve, vamos ser felizes e viver acreditando que as coisas podem melhorar, né? Eu cheguei na New Zealand 7 anos atrás, vou fazer 8 anos. Assim como outros chegaram antes, como outros estão chegando. E a Nova Zelândia nos deu uma casa hoje, nos deu uma casa, assim, o lar, né? A New Zealand, no país virou, não tem uma casa própria, mas a New Zealand, o país é o nosso lar hoje. Acredito que a escolha foi certa, as portas se abriram. Para aqueles que vieram, tentaram e não deu certo, cara, que eles tenham força para tentar de novo. Eu não sei se aqui não tivesse dado certo. Depois que eu cheguei na New Zealand, que as coisas poderiam não dar certo, eu já pensava assim, eu não quero ir pro Brasil. Eu não posso sair daqui pro Brasil, porque se eu pisar no Brasil para eu sair de lá vai ser difícil. Eu já mirava Canadá, eu já mirava Portugal, eu já mirava um monte de lugar. Porque se eu pensei, a vida que eu tinha, né, minha família não tem bens, não tem nada. Se eu pisar lá com os 4 de novo, agora um adulto, outro adolescente, como que eu vou trabalhar, ter tempo para fazer dinheiro suficiente de novo para encarar uma outra viagem agora muito mais velho? Uma outra viagem para outro país agora muito mais velho. Isso é muito difícil. Então eu pensava, pô, se não der certo aqui, aí eu tenho um amigo no Canadá, vou ver como tá lá, eu tenho um amigo, né, em Portugal, vou ver como tá lá, e eu cheguei a fazer contatos, e as pessoas, olha, tem isso, tem aquilo, a gente ajuda e tal, e eu tava ali, bom, se não der certo aqui, eu vou pra lá, mas eu não queria pisar no Brasil. Se eu achar, na minha cabeça, se eu voltasse, eu não conseguiria sair mais, e se eu voltasse, eu não iria me adaptar mais. Eu sinto muita saudade, eu curto muito o Rio, adoro o Rio de Janeiro, mas não me vejo morando hoje lá. No futuro, quando eu tiver um pouquinho mais velho, quem sabe, mas hoje eu não consigo me ver morando no Rio. Acho que não é mais a minha casa, né? Assim, minha casa é aqui. Lá a gente vai passear. Eu acho que agora que você for pro Brasil, eu acho que vai ser exatamente essa sensação. Tipo, lá não é mais a sua casa, né? Lá é suas férias, é um passeio. E aqui é a sua casa, né? A New Zealand virou nossa casa. E foi muito bom receber meus pais, assim, como vê-los olhar aquela sensação que eu tive de início, quando eu olhava o bairro, as coisas, tudo muito novo. Pô, ver meu pai, tomar um café com meu pai na rua, a coisa mais legal do mundo. A gente tá sentindo meu isso pai agora. tomar um café, sabe, um moca, e ele fala, nossa, isso é muito bom. Aí eu penso, a gente nunca tomou um café no Brasil junto, assim, na rua. Cara, faça isso com seu pai, com a sua mãe, faça aquilo que não é rotina. Aqui é uma rotina pra gente, quem gosta de tomar um café, ir no Robert Harris, ir num lugar na rua e tomar um café
comer um cheese scone. Acho que o Jonathan, eu apresentei o cheese scone pro Jonathan outro dia. Assim, tem coisas tão simples que aqui é rotineiro e que no Brasil você não faz. Eu me lembro, antes de eu vir para New Zealand, bem pouco antes, de ir num restaurante assim com meus pais, coisa que a gente nunca fez na vida. Primeiro, financeiramente é difícil, mas você pode fazer, você pode proporcionar. Você, filho, né, família humilde, você pode proporcionar. Eu tento passar isso pro meu filho mais velho. Quando você é pequeno e você acorda de madrugada, é o seu pai e a sua mãe que te dá suporte. Você não lembra, mas quando você é pequeno e você vomita, não é legal ver, estar num ambiente de alguém que está vomitando, mas é o seu pai e a sua mãe que está lá contigo. Quando você passa mal, é o seu pai, a sua mãe que dá um jeito de te levar para o hospital, de ônibus, de carro, de vizinho que acorda, porque você tem que ir para o hospital. É o seu pai e a sua mãe que está lá. A gente cresce e não tem ideia de que isso se passou na tua infância, na tua adolescência, você já não lembra disso. Você quer tocar a tua vida, quer as tuas coisas, né? O pai e a mãe que abriu mão do sonho deles para dar algo pro filho ter. Quando esse filho cresce e tem alguma coisa, ele esquece de quem deu a vida, deu tudo pela vida dele. E ele quer ver o dele, ele quer olhar para o umbigo dele, só que ele vai ter a mesma experiência que você teve como pai. Ele também vai ser pai, ele também vai cuidar. E eu acho que é nessa hora que ele olha para trás e fala: pô, eu não me lembro, mas tenho certeza que meu pai fez isso por mim. Tenho certeza que minha mãe fez isso por mim. Então, quem tiver num momento que olha e fala assim: poxa, a coisa tá ruim para mim hoje, meu trabalho, eu ganho pouco, eu tô numa situação ruim, mas pensa que quem te fez chegar até aí com saúde, né, estando bem, foram seus pais. Olhe para eles. Leva o seu pai para... No Brasil não é muito tomar o café, mas vai comer fora, vai num restaurante, faça algo que não é corriqueiro, sabe? Não é aquele dia que você gastou metade do teu salário que vai te fazer entrar numa crise maior. Mas faça, porque isso ali vai ser uma memória pro resto da vida. A minha adolescência, meu pai sempre jogou golfe. Ele não me deixou se envolver com golfe porque os adolescentes da minha época deixavam a escola para ir pro golfe, porque ganhava dinheiro. E meu pai falava: não, você vai pra escola. Meu pai e minha mãe não terminaram a escola, mas não deixaram que eu ficasse pelo meio do caminho. E ele ia jogar golfe fim de semana com alguns amigos. Fim de semana não. Nas segundas-feiras é o dia que os caddies, que é quem carrega a bolsa dos sócios, os clubes geralmente são fechados na segunda-feira e os caddies jogam golfe. Então ele jogava golfe, ele viajava para jogar golfe e eu nunca podia ir. Porque meu pai estava de carona no carro de alguém. Meu pai nunca teve um carro, nunca dirigiu. Então, eu, adolescente, criança, eu queria fazer parte daquilo, mas eu não podia. Era a vida dele, era o ambiente dele. E quando eu fiquei mais velho, trabalhei, tinha um carro, quer ver a sensação mais prazerosa do mundo? Eu falei: pai, vamos ver tinha um clube popular, não, como é que fala? Público, um clube público no interior do Rio lá. Vamos lá jogar golfe. Eu não sei jogar golfe, mas botar a bolsa de taco no carro, pegar a estrada 2 horas, chegar lá e jogar golfe com meu pai, cara, não tem sensação melhor. Tem sim, jogar aqui? Aqui, e aí ele veio e a gente jogou pra caramba de novo. Que legal. E é muito prazeroso você poder, sabe, ver os olhinhos do seu pai brilhar, porque não tem facilidade de jogar no Brasil como você tem aqui. Né? O green fee, que é uma taxa que você paga para jogar, aqui é muito barato. 10, 15, 20 dólares, você vai lá e joga. Então eu pude levar ele em alguns lugares, arrumou um amigo lá em Christchurch que rodou um monte de campo de golfe com ele. E isso é muito prazeroso. E eu tentei registrar ao máximo, tirar muitas fotos. Eu dei de presente quando eles foram embora, eu imprimi mais de 300 fotos. Fiz 2 álbuns, um de golfe e um das nossas viagens para ele levar pro Brasil. A minha irmã fala que ele ficava com aquele álbum embaixo do braço, que ele levava para mostrar pros amigos dele. Ele fez eu anotar o nome das cidades que a gente visitou, o nome dos clubes de golfe, porque ele queria falar para as pessoas assim: olha, eu joguei golfe no clube tal, eu fui em Queenstown, na cidade com meu filho tal, eu fui na neve do lugar tal. Então ele queria contar as experiências no detalhe, aonde ele foi, que cidade que ele foi, que clube que ele jogou. E tipo, isso, se a gente parar para analisar a vida que a gente tem um custo tão baixo pra gente,
eu endividei feliz, alegre por poder proporcionar aquilo para meus pais, mais pro meu pai, né? E ir na rua tomar um café, que é uma coisa tão simples, cara, muito, muito bom, muito prazeroso. Eu tô ansioso, eles vão voltar comigo. Eu Nossa, vou ao muito Brasil e legal. eles voltam junto comigo, a gente volta junto e eu espero renovar aí o visto deles de turista para que eles passem agora uma temporada de no mínimo 6 ou quem sabe 9 meses comigo aqui. E eu não sei se eu tenho coração. Você vai ter que trabalhar mais do que eu. Eu vou trabalhar menos. A gente vai pro Brasil também, hein? Até lá a gente tá com 20 funcionários. É. Eu vou trabalhar menos. Ó, o porque William, que ela eu tá... quero- Ele vai ter que... O William vai ter que virar o team leader até lá. Ó. Você tem até agosto Ela pra vai virar team treinando leader. ele. Então, assim, como eu falei, não é conselho, mas vocês mais jovens, cara, curta seus pais. Porque a gente tem amigos, a gente tem colegas, mas pais a gente só tem, né? O pai e a mãe, que é quem dá a vida por você. Não importa se tu tá perto, se tu tá longe, tu pode ter certeza que o tempo que você tava aqui sem ver tua mãe, né? Esse tempo todo, tua mãe tava lá e você nunca saiu da cabeça dela. Uhum. Hoje ela tá aqui, ela tá realizando um sonho de estar do lado do filho depois de tantos anos. Mesma coisa sua mãe. Então, esse sentimento que vocês ainda não têm, vocês vão ter. E vocês vão entender assim, puxa, será que eu fiz pelos meus pais aquilo que eu gostaria que hoje o meu filho, os Fizesse meus filhos pra mim. estivessem fazendo por Mas mim? eu penso assim, tipo, a gente decidiu casar, né? Que já foi uma decisão, financeiramente falando, né? Gente, quem casa sabe. E daí minha mãe ia vir, né? Porque o meu avô faleceu, tinha herança e conseguiu comprar passagem e a gente até então não ia casar. Mas como minha mãe ia vir e tal, meio que deu perfeito. É que a gente Então, tinha o... A gente não tinha. A gente pegou minha mãe comprou a passagem dela no dia que eu peguei a minha residência. Caraca. Não, mas É. a gente tinha Dia ideia de casar, 1 mas de tinha que casar abril. com eles aqui. Eu falava O isso. Jonathan falava, a gente só vai casar se a gente E puder vir os conseguiu dois. Quando minha conciliar. mãe pôde vir, a gente falou, putz, não faz sentido eu casar só com a minha mãe. Tem que Sim, ter, no sim. mínimo, a mãe do Jonathan aqui. Se não dá pra gente trazer os dois, que traga um. E daí, eu lembro, a gente... Eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho nem cartão de crédito. E a gente abriu e eu todo dia olhando 30 mil passagens, 20 mil. E daí eu vi Pensa. uma de 16 mil. Liguei pro Jonathan, ele tava trabalhando com você, inclusive. Eu falei, olha, achei uma, é pra daqui 30 dias, mas tá 16 mil. Tipo, não vai ser mais barato que isso, porque eu tô olhando faz dias. E minha mãe falou que empresta o cartão. Tipo, 16 mil reais, é 5 mil dólares. No momento em que, tipo, a gente já tá fudido. Mas eu falei assim, foda-se. Tipo, não tem É só como... trabalhar. Eu falei, não tem como a gente casar se a gente não puder ter eles ter aqui. eles aqui. Tipo, A não história vai não ia fazer, estar completa. não vai fazer Não tá sentido. completo. Tá faltando um pedaço, né? Mas, tipo, Certeza. Mas a Clara tem... Tipo, eu não ia estar completa. Porque eu tudo... Mas eu também não tô, né? Tinha que estar todo mundo aqui, mas pô, mas- não dá. A gente... o pai dele não Aí só se conseguiu tu tivesse férias, ido pro Brasil. Mas aí o meu pai não pôde... Não pôde vir. Mas tá representado pelas mães. Tá representado pelas mães. Só que ele falou assim pra mim, olha, já que eu não tô aí, chama o Jonathan, porque eu vou dar uma passagem pra cada um pra vocês virem pro Brasil. Ai, A só gente tem no da semana hora. que vem. Não. Então eu falei assim, beleza, tipo, Tá fazendo uns mistérios de quando você vai, né? Não, meu pai não comprou passagem. Só que a gente pensa em não faz sentido. E agora teria que ir no final do ano, pra pelo menos Aproveitar passar as férias de final de Natal, ano. né? Sim. Com eles também. Mas, tipo, E aproveitar o tempo que vai ficar parado anyway, né? e verão também, né? Vamos combinar que não dá pra ir no Brasil no inverno. Não, no Rio dá. Por Não, isso que eu tô no indo Rio no dá. inverno. São Paulo e Sul não tem condições. Eu preferi no inverno, porque calor eu já... Uma coisa que eu perdi, eu não sei se eu sempre gostei do frio, que a família da minha mãe é de perto de Petrópolis. Chama Raiz da Serra. Então lá é frio. Tipo assim, no inverno, ali julho, agosto, dá temperaturas de 2, 3 graus. E se você vai a Petrópolis, Itaipava, que é a região serrana no Rio, dá menos 3, menos. Eu já vi isso lá. E a gente não é preparado para aquilo. Quando eu ia lá passear nessas épocas assim, eu sofri de frio. E eu bebia e não adiantava, era muito frio. Mas eu sempre gostei desse ambiente do frio. Eu falo, eu não gosto de sentir frio, mas eu gosto do ambiente frio. Porque você se agasalha, acho que as pessoas se arrumam melhor, eu gosto disso. E aqui eu curto Christchurch por causa disso. É um Do ambiente frio,
Mas todo lugar é quente, todo lugar tem heat pump, todo lugar você tá à vontade, só do lado de fora que é frio. E o calor, pra mim, já é demais. Queima, te suga as energias. Eu amo. Por mim... Vai trabalhar, vai. Quem não... Não, tava calor no quartinho, tava calor lá fora, tava o dia todo. Quem não passa a experiência de ficar com sol na cabeça, né, de 7 da manhã e 5 da tarde, não sabe o que é sol na cabeça. Não reclamei do quartinho. Você falou que tava calor. Eu falei, aqui também tava, não tava reclamando. Mas uma coisa é sentir calor, igual aqui, ó. Tá calor. Mas a gente não tá com sol em cima da... O sol aqui, né? Tem essa coisa da camada de ozônio aqui. O sol aqui é muito... consome muito a gente. Então eu gosto do frio. Eu gosto do ambiente mais fresquinho. Então tá no país perfeito, que só faz sol aqui 2 dias e chove. Que essa semana agora. Próxima semana só vai chover também. 25, 26 graus tem feito e é bem quente. Eu acho que tá bem quente. Mas na sala é pior. Mas é isso, Rafa. Nossa, que história. Eu acho que pra quem tá ouvindo... Ele nem falou muito da história dele ainda. Não, assim... Tem muita coisa do passado no Brasil. O que eu ia comentar, tipo, isso aqui é Falou New Zealand um pouquinho, né? O New Zealand. Sim, mas tem muita coisa, né? Esse quadro, né, o que a gente chama de papo reto, que a gente conversa, a gente conta a história né, o convidado conta a trajetória. Só que o Jonathan e o Rafa vão vir com um quadro novo aí. Você quer comentar com a galera aqui? Não, comenta você quer âncora. Vão estar vendo a gente mais aí. Vocês vão estar vendo mais eles. Primeiro que eles vão fazer um episódio sobre a área de pintura. Tá vendo, inclusive, com o Juan, eu acho, né? Com o Ângelo. Esse episódio aqui em especial vai ser, tipo assim, 4 pessoas, né? 2 duplas, 2 sócios, 4 sócios, né? 2 em cada equipe, que se juntaram e eram pintores e fizeram a empresa Histórias do zero. Né? Eles se conheceram através da mesma empresa, praticamente, de pintura. E daí, quando todos pegaram a residência, cada um abriu o seu próprio negócio e uniram sócios. Então, eles vão conversar sobre a área de pintura. Eu acho que vai ser muito interessante para vocês pegarem 4 diferentes pontos de vista, não só sobre a área de pintura, mas sobre perspectiva de empresa e como abrir e como gerenciar uma, né? Vão ser 4 cabeças bem diferentes uma da outra, de idade diferente. Lugares do Brasil. Não sei você e o Ângelo, mas... O Ângelo é gaúcho e o Juan é Belo Horizonte, né? Ele é mineiro. Não, ele é capixaba. Eu não lembro. Espírito Santo. Espírito Santo, isso mesmo. Então, aí eu rio, você o que é? E Sou Barriga gaúcho. Verde. Você é gaúcho? Tu é gaúcho? É nada. Não. É Catarina. Tu é Catarina, um é gaúcho, outro é capixaba e eu carioca. Olha que eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante. E depois disso, o Rafa e o Jonathan vão se unir também para falarem sobre como tá indo a empresa. Eu acho que vai vir bate-papos muito maduros, muito legais para quem tem dúvidas de como é gerenciar uma empresa aqui. Principalmente para a área de pintura, que eu acho que muda muito, é sazonal, tem momentos que tá bombando, tem momentos que não tem trabalho, então acho que vai ser muito interessante vocês acompanharem ao longo do ano essa ver a jornada. Evolução da empresa. A contratação, eles podem pegar tópicos específicos de como é a burocracia inicial para abrir uma empresa, como foi conseguir uma acreditação, como que faz para contratar. Então acho que vocês também podem participar mandando perguntas para eles falarem sobre tópicos, nem que não seja um episódio Ninguém testou mais aqui no longo. final, aqui não. Duvido. Que isso? Então, curioso, o povo é curioso. Mas eu posso dar um corte, agora você já estragou meu corte. Então, é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Rafa, por ter tirado seu tempo aí durante a semana pra vir aqui contar. Eu sei que hoje foi Vai estar ali calor, embaixo ali como é que falou? O cachê? Não. Teu Instagram? O canal, o Instagram, que eu nem sei qual é. Vai estar lá pra me achar nas redes Instagram sociais. ninguém botou, porque O Jota nem falou tem. Vai colocar ali embaixo ali. Rafa. Mas se tiverem dúvida aí sobre a trajetória do Rafa, comenta aqui nesse vídeo. Acha no Facebook lá, a gente conversa. Manda pra mim que eu mando pro Rafa. E daí a gente manda pro Rafael Rafa. Bessa. Rafael Bessa. Deve ser isso aí mesmo. Deve ser só Rafael Bessa. Então vão lá. E é isso. Muito obrigada por terem assistido. Nossos parceiros estão todos aí na descrição. Se você acabou de chegar no canal, já vai lá maratonar os outros vídeos que tem muita história boa. E é isso. Obrigada mais uma vez, Rafa. Até que viver, né? Meu Deus do céu, foi difícil trazer. Foi difícil, mas deu certo. Agora falta certo, a dona né? Patrícia. Eu tava esperando pra ver se esse negócio ia pra A gente já entrevistou quase a família toda. O Pietro eu já tô ajeitando aí. O próximo é a Patrícia, não escapa. Quem sabe aí um ladies, né? Não tem um a gente ladies. tem um Girls Talk. Girls Talk aí, quem A gente sabe? Ela faz.
não se anima com alguém. Já aparece. junta a Gisele também, que é outra que tá difícil pra mim, viu? Quando não tem uma surpresinha de fazer umas coisas na rua aí, assim. Vou aparecer lá. Quem sabe não aparece em Flagstaff ali, falar. bate na porta, é ao Bate. vivo. Ela vai estar fazendo um bolo. Eu aviso com antecedência. Vai ser ao vivo ali, ó. Vai Mas ser é da isso. hora. Obrigada, Rafa. Obrigado a vocês. Um Deus beijo, abençoe. um queijo e até o próximo vídeo. Já é. Tchau! Valeu.